Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O jogo vai começar, a galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar, aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão, futebol interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão, cada lance em alta tensão. Futebol interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram, cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar, futebol interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite pra você, agora 6h05. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Consato. Salve, salve você, grande abraço, muito boa noite. Falamos ao vivo aqui do Taquaral, estúdios do portal Futebol Interior.
para daqui a pouquinho você acompanhar com a gente a primeira partida da final envolvendo Capivariano e Primavera. Série A2, destaque para você, as duas equipes já com acesso garantido para a próxima temporada. O Capivariano que volta a disputar a Série A1 em 2026, ele que disputou a competição em 2016, né? Primeira vez 2015, conseguiu se manter na primeira divisão, 2016 foi rebaixado, de lá para cá não chegou à Série A1, mas chega nesse 2025. Já o Primavera vai debutar o ano que vem na primeira divisão do futebol de São Paulo. Você vai acompanhar com a gente aqui nos canais Futebol Interior, que tem a direção executiva do Elcio Paiola, a direção comercial do Giovanni Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Conosco nessa transmissão, o nosso bolacha na mesa de áudio e vídeo do portal Futebol Interior. Vamos juntos, excelente noite de quarta-feira para você, 2 de abril de 2025. A nossa transmissão para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá. Peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lembrando que você pode fazer parte da nossa equipe de anunciantes, ter o seu banner aqui nas nossas transmissões com a equipe do Portal Futebol Interior, jogos do Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, enfim. Com a nossa equipe você tem a sua marca estampada na tela, a gente divulga também no nosso canal de áudio. Fale conosco, 19 98989 3526, está na tela aí o zap para você chamar, falar com a gente. Vamos fazer aí um ótimo negócio e venha fazer parte das transmissões do Portal Futebol Interior. São 6h07, ao meu lado Albert Cavalcante, e ele vai trazer todas as informações para você de Capivariano, o Leão da Sorocabana, contra o Primavera, o Fantasma, nesta quarta-feira. Albert Cavalcante. E aí, grande Albert Cavalcante, boa noite para você. Boa noite, Marcelo Corsato, ao nosso Bolacha e a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior. Chegam à decisão as duas melhores equipes da primeira fase. Por ter sido o primeiro colocado no geral, o Primavera tem a vantagem de jogar a partida de volta, que será em Indaiatuba, no sábado às 3 horas. Em caso de igualdade no placar agregado, nos dois jogos, né, no jogo de hoje com o jogo de Indaiatuba, vocês sabem, o campeão será conhecido nos pênaltis. Dito isso, o Capivariano, que voltou elite do Campeonato Paulista depois de passar pelo Ituano com 2 vitórias, 1-0 na ida e 3-1 na volta. O Leão da Sorocabana vai disputar o Paulistão da próxima temporada pela terceira vez em 106 anos de história. Já o Primavera, Corsato, escreveu a página mais importante dos seus 98 anos no último sábado, quando conquistou acesso inédito à primeira divisão com a vitória sobre o Taubaté por 2-1 no Ítalo Mário Limonge. O time entrou em campo com vantagem confortável pela vitória na ida por 2-0 na casa do Burro Central. Trata-se também do duelo entre a defesa menos vazada, o Primavera com 8 gols sofridos em 19 jogos, e do outro lado, do Capivariano, o artilheiro da competição junto com o Neto Berola do Ituano, com 9 gols, o Vinícius Popó. Vinícius Popó, para quem não conhece a história, o Vinícius Popó foi revelado pela equipe do Cruzeiro e nada mais nada menos já teve uma multa de 436 milhões. Isso mesmo, na época em que ele estava na base do Cruzeiro, ele acabou fazendo 127 gols, ele acabou, o Mano Menezes de 2019 acabou subindo o garoto com 18 anos, porém, entretanto, ele não logrou o êxito e acabou rodando por outras equipes. Ele que foi campeão da Série A3 em 2023, e depois ele foi emprestado para a equipe do Operário, em 2023, e agora tem o seu retorno. E agora quer marcar mais uma vez o nome na história do Capivariano, o Corsato. Tá aí então, Albert Cavalcante trazendo as primeiras informações pra gente de Capivariano e Primavera, Primavera e Capivariano. Rapidinho, escala o Capivariano aí, sem a numeração, só os jogadores que vão entrar em campo. Definido escalado, técnico Hélio Cizenando manda campo Guilherme Nogueira, Marcos Moser, Otávio, Leonan e Vitor Hugo.
Bruno Silva, Carlos Eduardo, Ravanelli, Passari, Matheus Guilherme e Vinícius Popó. O Primavera, do técnico Fernando Marchiori, vem com Vitor Hugo, Júnior Caissara, Afonso, Renato Vischi, João Vitor, Bruno Lima, Luan Martins, Matheus Anjos, Kevin, Luiz Fernando e Léo Passos Corsato. Muito bem, as equipes escaladas prontas, definidas. Daqui a pouquinho tem a ficha técnica do jogo, é claro, com a numeração para você acompanhar com a gente. A Série 2, final, jogo de ida, volta no próximo sábado, que você vai acompanhar aqui no Portal Futebol Interior com o Lucas de Souza e também com o Pedro Lino. Bom, são 6h11, Bolacha, tem intervalo, né? Vamos chamar esse intervalo então, aí depois a gente volta trazendo a ficha técnica do jogo e destacando o seu recado, o seu alô lá no chat do YouTube, tá? Você pode mandar mensagem pra gente, YouTube Futebol Interior, vai ser um prazer ter você com a gente. Compartilha a nossa transmissão, já dá um joinha para essa transmissão alcançar mais audiência e também, é claro, você pode, de repente aí, tá acompanhando a gente, compartilhar também, tá bom? Vai ser um prazer ter você com a gente. Já, daqui a pouquinho, depois do intervalo, estamos de volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no Portal do Brasil. Futebol Interior. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Estamos de volta aqui no microfone dos canais Futebol Interior. Excelente noite para você que está ouvindo a gente, acompanhando a nossa transmissão, a nossa jornada esportiva para a final da Série A2, a primeira partida da final envolvendo o Capivariano e a equipe do Primavera da cidade de Indaiatuba. Lembrando que você pode mandar a sua mensagem para a gente, vai ser um prazer receber a sua mensagem nessa noite de quarta-feira, hoje, dia 2 de abril 2025, 2 de abril 2025, vai ser um prazer falar de você. E é claro, compartilha aí se puder, né, a nossa transmissão. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Futebol Interior, fique à vontade aí para você interagir
com a gente nesta noite. A bola vai rolar em Capivari, hein? Daqui a pouquinho a bola rola, 6h30. Tá marcado o jogo. Cidade de Capivari, que foi fundada em 10 de julho de 1832, 192 anos. Na estimativa do IBGE, em 2021, a população era de 56.973 habitantes. A distância de Capivari para a capital, São Paulo, 148 quilômetros. Aqui de Campinas, 53 quilômetros. E a distância de Capivari para Indaiatuba é de 44 quilômetros. Portanto, é a cidade onde acontece o jogo. O estádio, o palco é o Municipal Carlos Colnag, que fica na rua Aracaju, sem número, lá no Engenho Velho. Também é conhecido como Arena Capivari. Foi inaugurado em 30 de dezembro de 1992 e a sua capacidade atual é para 14.651 espectadores. São 6h16. Uma ótima noite para você que está junto com a gente. Para concessionária Zin, para restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Comigo, Albert Cavalcante e o Bolacha. Estaremos aqui trazendo para você tudo da Série A2. É claro, dando uma passadinha aqui também no placar ao vivo. Você acompanha resultados do futebol pelo Brasil e pelo mundo, tá? Futebol tupiniquim, futebol pelo mundo, enfim. Destaque para o Campeonato Brasileiro Sub-20, primeira fase, quarta rodada. O América vai vencendo o Grêmio por 1-0, o Atlético Mineiro vai batendo o Bahia 3-1, Fortaleza e São Paulo vão empatando pelo placar de 1-1. O Atlético Paranaense bate o Cuiabá 3-0 e o time do Red Bull Bragantino já acabou o jogo, né? 3-3 contra o Cruzeiro. Aliás, todos os jogos que eu falei aqui terminados, tá? Porque foram com o início todos às 3 da tarde, né? Então todos já com os seus resultados finais. Vamos ver aqui o Sub-20, primeira fase, segunda rodada, Série B, né? Botafogo e CRB jogam às 7 da noite, tá? Tivemos Sport 1, Ceará 1, Sampaio Correia 1, Vila Nova 2, Goiás 3, Vitória 1, o Criciúma 2, Avaí 1, Ituano 3, Operário 0, Ituano que estreou vencendo a Ponte, né? Coritiba 0, Chapecoense 0, a Ponte venceu, hein? Fora de casa. 1 pro Brusque e 3 pra Ponte. Ó, aí sim, hein? Fomos surpreendidos novamente. O campeonato paraense, o Grão Pará, Castanhal 3, Capitão Poço 1. E a gente vai destacando para você aí. Depois do giro do placar, vamos fazer o seguinte, como fizemos na última rodada, né? A gente faz o giro do tempo do placar, o homem vinheta aparece, o Bolacha solta a vinheta, solta lá tudo que tem que soltar e aí depois a gente vai falando aos poucos dos resultados do placar ao vivo. Bolacha, posso chamar a ficha técnica? Então vamos lá. 6h19, o Albert Cavalcante vai trazer a ficha técnica do jogo. Eu vou trazer os destaques das equipes. E é claro, tem a arbitragem para você. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Ficha técnica do jogo. E o capivariano, o Leão da Sorocabana, do técnico Hélio Cizenando. Vem definido e escalado assim: Guilherme Nogueira, o goleiro, camisa número 12. Marcos Moser é o lateral direito, 13. A dupla de zaga do capivariano: Otávio, 3 e Ronan, camisa número 4. Na lateral esquerda é ele, Vitor Hugo, camisa número 15. Os homens no meio-campo do Leão da Sorocabana: Bruno Silva, o 5, Carlos Eduardo, o 7, o Ravanelli, o 10. Os homens de frente do capivariano: Passário, 21, Matheus Guilherme, 18. E ele, o artilheiro da Série A2 do Campeonato Paulista, Vinícius Popó, camisa número 9. Repeteco do capivariano: Guilherme Nogueira, Marcos Moser, Otávio, Leonan, Vitor Hugo, Bruno Silva, Carlos Eduardo, Ravanelli, Passari, Matheus Guilherme e Vinícius Popó. Caso o técnico Hélio Cizenando queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas João Vitor, Ricardo Sequeira, Gustavo Kuhn,
Tiaguinho e Daniel Baianinho. Lailton, Gabriel Paris, Thiago Silva, João Araújo, Leonardo Bucciaccio, Paulinho e Lucas Cerqueira. Muito bem, o Capivariano na primeira fase terminou na segunda colocação, 25 pontos em 15 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, marcou 19, sofreu 12, saldo positivo na primeira fase de 7 gols, 55% de aproveitamento. Aí, para as quartas de final, o time do Leão da Sorocabana elimina o Inhoquinho, 15 de Piracicaba, perde a primeira partida no Barão por 1-0, mas vence a segunda na Arena Capivari 2-1 e nos pênaltis 5-4 se classifica para a semifinal. E na semifinal elimina o Ituano, vence a primeira partida no Novelli Júnior 1-0 e vence a segunda partida por 3-1. Portanto, o Capivariano está de volta à Série A1 do Campeonato Paulista. Futebol Interior. E o Primavera, o fantasma tricolor do técnico Fernando Marchiori, vem definido e escalado assim. Vitor Hugo, goleiro, camisa número 1. Júnior Caissaro, lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do fantasma. Afonso 3 e Renato Vischi o 4. Na lateral esquerda, João Vitor é o camisa número 6. Os homens do meio campo do Primavera. Bruno Lima 5, Luan Martins o 8 e Matheus Anjos o camisa número 10. Os homens de frente do Fantasma, Kevin o 7, Luiz Fernando o 11 e Léo Passos o camisa número 9. Repeteco do Primavera, Vitor Hugo, Júnior Caissara, Afonso, Renato Vischi, João Vitor e Bruno Lima. Luan Martins, Matheus Anjos, Kevin, Luiz Fernando e Léo Passos. Caso o técnico Fernando Marchiori queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Levi, Thomas, Kaique, Douglas, Cleiton, Richard, Renatinho, Wanderson, Felipe Cruz, Pedro Arthur, Renan, Miguel e Hugo Lopes. Muito bem, o Fantasma, o Primavera terminou a primeira fase na primeira colocação, 28 pontos, 15 jogos, 7 vitórias, 7 empates, 1 derrota, marcou 17, sofreu 7, saldo positivo de 10, terminou a primeira fase com 62% de aproveitamento. Aí foi para as quartas de final. O Fantasma elimina o Santo André. Na primeira partida, acabou empatando com o time do Gilson Kleina pelo placar de 0-0. Aí depois venceu no Ítalo Mário Limonge o Ramalhão pelo placar de 1-0, eliminando o time do ABC Paulista. Na semifinal, o Primavera elimina o Taubaté no Joaquinzão, lá em Taubaté, vence o Burro da Central por 2-0 e no último sábado bateu a equipe do Taubaté novamente pelo placar de 2-1. Primavera, pela primeira vez na história, vai disputar a primeira divisão em São Paulo. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ela, Mariana Nani Batalha, com seus auxiliares Anderson José de Moraes Coelho e Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro é ele, Douglas Marques das Flores. E o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Adriano de Assis Miranda. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Torcida chegando na Arena em Capivari. E é claro, você vai acompanhar com a gente todas as emoções de Capivariano e também o Primavera e Capivariano. O Albert falava aí da arbitragem, né? A Mariana Nani Batalha, 32 anos. O Anderson José de Moraes Coelho tem 50. A Isabelle de Oliveira, ela é de Americana, cidade vizinha aqui é Campinas, 29 anos. O Douglas Marques das Flores tem 39 anos. E o Adriano de Assis Miranda, que é o VAR, 45 anos. Muito bem, a bola vai rolar daqui a pouquinho, 6h30, você vai acompanhar com a gente a primeira partida da final, valendo, claro, o título é importante, né? A gente falava até fora do ar aqui, eu conversando com o Albert, e a gente falava que o principal objetivo é o acesso, né? Eles já conseguiram o acesso, então agora é desfrutar desta final. É claro que o título é importante, mas é um plus a mais. Cereja do bolo. Isso. Você não gosta não gosta de cereja, mas pra mim é a cereja do bolo, né? É isso. E realmente, né, vamos, né, chegaram as duas equipes, né, com o objetivo principal, né, até mesmo, né, você, né, vendo que as duas equipes são SAFs, né, e com certeza, né, com o tempo que eles passaram na Série A2, ou até mesmo em outras divisões, assim como, né, o Primavera e o Capivariano,
com certeza no Campeonato Paulista de 2026, as suas receitas, mais ou menos pelas contas, né, de alguns entendedores, 300% aumenta o aumento de, né, receita, patrocínio, exposição. Então, assim, o título maior, né, que é conseguir o acesso dificílimo à Série A2, o Campeonato Paulista em todas as suas divisões são muito difíceis, muito disputadas, times muito qualificados, um exemplo aí o Ituano, que caiu fora, né, além de outros, né, que acabaram caindo fora, né, até mesmo o Taubaté, que lutou, né, até o final aí, mas não conseguiu acesso. E, como diz o Corsato, né, a cereja do bolo agora é usufruir, né, dessa passagem para a Série A1, mas nada mais, nada menos, né, o importante ali depois é dar a volta olímpica, né, Marcelo? Você gostaria da volta olímpica? Claro, com certeza, né? Você está disputando o campeonato, ser campeão é muito importante. Bom, as equipes já no gramado, o protocolo de abertura, de entrada das equipes, agora a execução do hino nacional brasileiro. Muito bem, execução do hino nacional brasileiro no estádio Arena Capivari, as equipes já perfiladas ali, agora o time do capivariano sai para cumprimentar ali o trio de arbitragem, na verdade, o quinteto de arbitragem, né? E depois passando pelos jogadores do Primavera. Vamos ver se a gente consegue pegar uma palavra aí dos treinadores, começando com o Hélio Cizenando, do Capivariano. Primeiramente agradecer, né? Acho que colocar o nome do clube pra gente, que tá há um certo tempo aqui, né? Eu tenho um certo carinho pela cidade, pelo clube, pelas pessoas que trabalham aqui. Também precisam disso também. Acho que é muito importante. Então, e pra minha carreira também, né? Não só pra mim, é pra todos os atletas aí, com certeza também é um feito pra eles. Show de bola, tá? Tá, então Hélio Cizenando, natural de Campinas, ele que tem 54 anos, está no Capivariano. Se eu não estou enganado, é a segunda passagem dele, mas essa segunda passagem desde 2022 no Capivariano. É um cara que está aí galgando, né, os objetivos com o time do Capivariano. Começou na base da Ponte Preta, passou por outras equipes aí do futebol paulista, passou também pelo Novo Horizontino, na base, né? Dirigiu o Paulínia Futebol Clube quando teve o projeto lá na cidade de Paulínia, e agora, desde 2022, no time do Capivariano. E agora vamos ver se a gente pega o treinador do Primavera, né? O Fernando Marchiori, esse aí é um treinador já mais conhecido do cenário nacional. Fala, Marchiori! Parabéns a vocês também pela belíssima cobertura, transmissão de todos vocês os envolvidos. Obrigado. Com certeza, título é título, né? Sempre queremos, né? Sabemos das dificuldades, 2 grandes jogos. Esperamos que os detalhes, temos a certeza que farão a diferença, mas esperamos que seja a nosso favor. Esperamos ter tranquilidade, serenidade e o poder de concentração, retomar ele depois da euforia. Tá aí então, Fernando Marchiori, treinador da equipe do Primavera, falando conosco. Deixa eu mandar um abraço aqui para a rapaziada que tá junto com a gente. O José Aparecido tá mandando um pra cima. Primavera tá aqui no chat, valeu. Você que tá no canal de áudio também, obrigado pela audiência, viu? Pela companhia, vamos juntos. O Bruno Silva é o capitão do Capivariano. Bruno Silva, que é ele mesmo, né? Com passagem pelo Vasco da Gama, aqui por Campinas passou pelo Guarani, jogou no Novo Horizontino, jogador experiente, é o capitão do Capivariano. E o capitão do Primavera é o Bruno Lima, né? Então, os capitães do Primavera e do Capivariano. O time do Capivariano jogando com uniforme branco, né, com detalhe vermelho ali na camisa, no ombro.
E o time do Primavera jogando com o uniforme todo preto, mas com um detalhe listras branca e vermelha também no uniforme. As cores para o jogo de hoje. É final, Paulistão Série A2, você vai acompanhar com a gente. Bom, as duas melhores equipes do campeonato, né? A gente viu pela primeira fase, é claro que o Ituano também chegou muito perto ali do time do Capivariano, só perdeu a segunda colocação na primeira fase pelo número de vitórias, mas pelo que demonstraram durante todo o campeonato, as duas melhores equipes chegaram, né, o Albert? Assim, as duas melhores equipes chegaram, lutaram, né, para conquistar, né, para passar, né, de fase, chegar à grande final, né, e são merecedoras, né, pelo campeonato, né, de regularidade que elas fizeram. E voltando, né, no assunto de relevância, né, é legal, né? Você vê o Primavera lutando pelo seu primeiro título da A2, né? A equipe de Capivari tem um, né? A equipe do Primavera tem uma segunda divisão. Quem for, né, fazer uma pesquisa tem da segunda divisão, mas na verdade a segunda divisão naquele tempo, em 2001, é equivalente à quinta divisão do Campeonato Paulista, né? Bezinha. A Bezinha, exatamente, a famosa Bezinha, onde até o Valinhos, né? Valinhos em 1996 acabou ali sendo campeão em cima do Velo Clube. Olha só onde está Valinhos, né? Que acabou ali as suas atividades, agora voltou, mas de outra maneira, né? E o Velo Clube, né? Que está aí na Série A1 do Campeonato Paulista. Mas é isso, né? As duas equipes, né, merecedoras. E vamos aguardar que seja um bom jogo, assim como foi, né? Que acabamos fazendo aí a partida de Capivariano e Ituano. Esse é Albert Cavalcante, repórter que vai estar junto com a gente nessa transmissão. Do meu lado aqui, no caso, para quem está acompanhando a gente, né, é do meu lado direito, né? Do meu lado direito aqui, ó. Do meu lado direito tem o time do Capivariano, do outro lado o time do Primavera na tela para você, e assim vai ficar com escanteios, cartões amarelos, vermelhos, claro, o tempo de jogo e também o placar. E é claro, lá em cima, ó, tem o WhatsApp para você chamar, falar com a gente. Fique à vontade, viu? Fique à vontade aí para mandar mensagem, e a gente gosta também da sua interação aqui no YouTube. Portanto, o Leão da Sorocabana, de Guilherme Nogueira, Marcos Moser, Otávio Leonan e Vitor Hugo, Bruno Silva, Carlos Eduardo Ravanelli, aquele mesmo, Matheus Guilherme, Vinícius Popó e Passari. Bom, eu vou falar do jeito que está na tela para você. Guilherme Nogueira, Otávio Leonan, Bruno Silva, Carlos Eduardo, Vinícius Popó, Ravanelli, Marcos Moser, Vitor Hugo, Matheus Guilherme, Passari. O time do Primavera de Vitor Hugo, de Júnior Caissara, Afonso, Renato Visque, Bruno Lima, João Vitor, Kevin, Luan Martins, Léo Passos, Matheus Anjos e Luiz Fernando. Apita a árbitra, vai começar o jogo, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsaro. Simbora, eu e você e eu e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo Albert Cavalcante, Bolacha e também sim a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá. Peça pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. A posse de bola foi do time do Primavera. Léo Passos deu o primeiro tapa na bola. Primavera defendendo o gol que fica à esquerda do seu aparelho. Consequentemente, o Capivariano, o dono da casa, defendendo o gol que fica à direita. Primavera vem para o campo de ataque pelo lado esquerdo. O Vitor Hugo já jogou essa bola ali. Tentava na frente para o Léo Passos. Sobe a zaga, mete a cabeça nela. O Afonso manda a bola para escanteio. Primeiro escanteio do jogo. Primeiro escanteio do jogo com 1 minuto cravado. É do time do Capivariano. Capivariano tem essa bola, é do time do Primavera, perdão. Primavera tem essa chance de mandar a bola para dentro da grande área. É o Matheus Anjos, experiente, jogador também, já não experiente, mas muito rodado. Bola para dentro da grande área, vem o toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Quem tava lá era o número 8, o Luan Martins. Ele golpeou de cabeça, mas pegou fraco na bola, a bola foi embora, Albertinho. Cheio de veneno, né? Ele, né? O camisa número 10, Matheus Anjos, pelo lado esquerdo. Né, jogou a bola dentro da bagunça, né? E ali estava o camisa número 8, Luan Martins. Ele fez o movimento, ele golpeou a bola, mas não pegou com muita força. Tiro de meta já cobrado para a equipe do Capivari, que já queimou essa bola, hein? De graça. Faz pressão o time do Primavera e ganha a bola aqui no campo de ataque. Júnior Caissara pede calma pro Kevin, que ia bater o lateral. Agora sim, o Kevin vai pra bola. Jogou dentro da grande área, sobe a zaga, mete a cabeça, tira, cai com o Bruno Silva. Bruno Silva meteu o pé na bola, tocou essa bola na frente pro time do Capivariano, que vem trabalhando por ali. O Matheus Guilherme para, pensa, perde, dá o bote.
rebote, ganha o Luan pro time do Primavera, solta a bola no meio, Matheus Anjos ficou enroscado por ali. No meio do caminho chega o jogador do Capivariano, o Passari, para tirar dali, solta a bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, trabalha com Carlos Eduardo alongou o passe, tocou na frente pro Matheus Guilherme chega para cima dele, o Kevin mete o pé na bola, Júnior Caissara tava lá, o Matheus Guilherme ficou com ela, é posse de bola lateral, posse de bola é pro time do Capivariano aqui no campo de ataque. Vai pra bola o Vitor Hugo, é o lateral esquerdo da equipe do Capivariano, jogou essa bola dentro da grande área pro artilheiro do campeonato, é o Vinícius Popó, bateu contra a marcação, chegaram a pedir um toque de mão ali, a árbitra estava perto, mandou seguir, a bola se perde, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece o Leão da Sorocabana. Vitor Hugo tocou a bola para Ravanelli recua, toca a bola para Leonan para Otávio, Léo Passos está nele, ele tem que recuar, toca a bola pro goleiro, aí mete o pé na bola, tira dali o Guilherme Nogueira, alongou o passo, tocou aqui na ponta esquerda pro Carlos Eduardo, indecisão do zagueiro com o goleiro do Primavera. Vitor Hugo meteu o pé na bola, saiu da grande área, saber de conversa não, porque estava chegando por ali o Carlos Eduardo, é lateral, posse de bola, lado esquerdo, favorece os donos da casa, o time do Capivariano para a bola, o Vitor Hugo soltou na frente, trabalhou com o Popó joga no meio para o Bruno Silva bateu contra a marcação do Ravanelli, ela voltou, sobrou, é para o time do Capivariano, pelo lado esquerdo, Vitor Hugo, cruzamento rasteiro por baixo na boca do gol, chega a zaga do Primavera, Afonso meteu o pé na bola, tirou dali a lateral, posse de bola, campo de ataque lado esquerdo, favorece o Leão da Sorocabana, tem pressa o Vitor Hugo, joga essa bola, toca ali para o jogador que é o Leonan toca para Ravanelli, devolveu no meio para o Carlos Eduardo, boa bola para o Popó, invadiu a grande área, chega, parte na bola, e ela vai marcar a falta, hein? Opa! Ela marcou a falta ali do número 5 do Primavera, o Bruno Lima, em cima do atacante do Capivariano. O toque de mão, Albert. Pegou na mão. Do Afonso, né? Pegou na mão do Afonso, ali a bola enfiada para ele, né? Frontal para o gol, né? Da equipe do Fantasma. Quando o Vinícius Popoli dominou, a bola subiu. Quando subiu, ali o Afonso vinha dando a sua passada de costas e acabou a bola acertando no braço do zagueiro. Falta perigosa. A três passos da grande área. Ali o goleirão Vitor Hugo vai armando a sua barreira, 3-4 jogadores da equipe do Capivariano vão chegando ali, né, para ali a famosa conferência, e ali a barreira vai ficar ali, ó, a uns 5 passos da pequena área. Rapaz, que falta perigosa, hein, Marcelo? É, na meia-lua da grande área, mais aqui pro lado esquerdo, mais dentro da meia-lua da grande área. O goleiro do Primavera, o Vitor Hugo, tá ali armando a sua barreira. São 1, 2, 5 jogadores, 6, mas um saiu. Aí o time do Capivariano faz uma barreira ali. Tem um deitado. Tem um deitado também. O time do Capivariano faz uma falsa barreira. Quem vai pra bola é o Carlos Eduardo. Kevin deitado, Carlos Eduardo, 7-7. E o Ravanelli tá lá. Carlos Eduardo, a meia altura, bate, explode no Léo Passos que tava na barreira. Eu achei que o Ravanelli ia bater essa falta, rapaz. Eu também achei. Voltou pro Vitor Hugo, fez a finta, levou de passagem o Léo Passos. Sai da ponta, vem pro meio, já levou mais um, outro. Tentou invadir a grande área, chega, bate na bola. Ali o jogador do Primavera fica com o Kevin. Toca pro Caissara. Caissara linda, a finta pra cima do Vitor Hugo. Tocou na frente pro Kevin por baixo. Chega por ali o jogador do Capivariano. Mete o pé na bola, tira dali, era o Passari que estava lá, a bola se perde e vai embora, é lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece o Fantasma, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Que legal ter você junto com a gente por aqui no sábado, tem a grande final, a partida da volta. Lucas de Souza dá um recado aqui no Portal Futebol Interior com Pedro Lino. É posse de bola para o time do Capivariano, Bruno Silva, pau nele, falta. Bruno e Bruno. O capitão do Primavera, o Bruno Lima, em cima do Bruno Silva, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Posse de bola para o time do Capivariano aqui no campo de defesa, bola alongada, campo de ataque para o Vinícius Popó, tentou deixar de peito ali para o jogador que era o Passari, e aí chega a zaga do Primavera, tira, ela cai na intermediária, o Primavera tenta sair jogando, não consegue, quem estava lá era o Luan Martins, a bola voltou, sobrou de novo, lado direito para o time do Capivariano, vem bola, rasteira para a boca do gol nas mãos do goleiro, o Marcos Moser, jogou essa bola ali
dentro da grande área. Vitor Hugo se agachou na pequena área, ficou com ela. Já sai jogando, liga o campo de ataque, toca a bola para Kevin. Kevin, ex-jogador do Guarani, ex-jogador da Ponte Preta, do Avaí. Passou por várias equipes do futebol brasileiro e agora atuando no time do Primavera. Lateral direito de origem, mas tá jogando uma segunda linha, né? Lateral direito do Primavera é o Júnior Caissara. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. João Vitor trabalha para o Primavera, deu a bola para Matheus Anjos, tocou a bola, campo intermediário para o Luan Martins, vira o jogo, toca do lado direito, é para Kevin, para cima dele a marcação do 7, Carlos Eduardo, ele solta a bola no meio, bate na zaga, vai embora. Ainda fica com o lateral para o Kevin, lado direito, tem pressa, rapidinho, jogou dentro da grande área, tava esperto por ali a zaga, a bola voltou, sobrou, vem Primavera, cruzamento também, altura na boca do gol, para pegar o goleiro. Para pegar o goleiro Guilherme Nogueira, cruzamento que veio ali do Luiz Fernando. Foi bem na jogada o Luiz Fernando pelo lado direito, só que na hora do cruzamento jogou nas mãos do goleiro do Primavera, do Capivariano, o Albert. Ali o Guilherme Nogueira fez a defesa, né? Vai chegando o Primavera, né? Tentando, né, buscar os espaços em que o camisa número 13, o número 15, né, o Vitor Hugo, né, o lateral esquerdo deixa, e ali um belo cruzamento. Porém, entretanto, estava ele lá, o Guilherme Nogueira fazendo a defesa na Arena Capivari. 0-0 a decisão, primeiro jogo da decisão. Você ligado aqui no portal Futebol Interior, no nosso canal de áudio, no YouTube também, Futebol Interior tá junto com a gente, se inscreva no canal, pode mandar sua mensagem também, a gente vai lendo aqui a sua participação. Kevin domina para o time do Primavera pelo lado direito, trabalha a bola com o Júnior Caissara, Júnior Caissara dominou, trabalhou, soltou para Luiz Fernando, sai da ponta, vem para o meio, número 11 da equipe do Primavera, solta a bola no campo intermediário para o Renato Vischi, vira o jogo, toca na canhota, descolou, cruzamento na boca do gol, para o Léo Passos, mete o pé na bola o Otávio. Um bico na bola, quase furou a bola para mandar para escanteio. É escanteio por Primavera, de novo lá pelo lado esquerdo, viu, o Albert? Segundo escanteio para a equipe do Primavera, o segundo pelo lado esquerdo. Vem ele, o camisa número 10, Matheus Anjos na bola. Matheus Anjos pega bem na bola com a perna direita, lado esquerdo, pé trocado, perigo dobrado, bola para dentro da grande área, sobe a zaga do Capivariano. Sobe o Leonan, mete a cabeça na bola, tira. Ela caiu ali com o Léo Passos, ele recuou, tocou a bola pro Bruno Lima, dá um tapa na bola, jogou na frente pro Primavera, vem a batida pro gol, ela passa, vai embora. Pediram impedimento ali, era o Luan Martins que estava no campo de ataque, mas não teve impedimento não, pelo menos na minha visão. O Bandeira, o Anderson José de Moraes Coelho, não marcou impedimento não, hein? Tinham, né, 3 jogadores do Primavera impedido, mas ele, o camisa número 8, o Luan Martins, não, né? Ele acabou ali, um bumba meu boi lá de trás, ali na intermediária, ele dominou, bonito, e viu ali o goleiro Guilherme Nogueira um pouco adiantado. Ele tentou mandar por cima do goleiro, porém, entretanto, ele pegou muito por baixo. 10 minutos do primeiro tempo, a decisão da Série 2 está em 0-0. Seja bem-vindo na sua casa, no carro, no trabalho, vamos juntos. Aqui é futebol raiz, é Série 2 para você. Capivariano e Primavera correndo atrás da bola, valendo o título da Série 2. As duas equipes já com acesso garantido na próxima temporada para a Série 1. Matheus Anjos, boa bola, boa. É para o João Vitor, lado esquerdo, cruzamento na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Mas quando ele fez o cruzamento, a bola já tinha saído. Tinha saído a bola, bateu ali no passar e foi embora, então é tiro de meta, né, Albert? Tiro de meta, né? Ali o cruzamento, né, pelo lado esquerdo, ia ser mais um escanteio pelo lado esquerdo, né? Quando ele fez o cruzamento, camisa número 6, o João Vitor, a bola pegou na zaga do Hélio Cizenando, né, ali do equipe do Capivariano, mas a bola acabou voltando nele. Então é tiro de meta. E ó, o Capivariano aí se enrolando no campo de defesa. O Bruno Silva teve que se virar, tinha 2 jogadores do Primavera na marcação, ele jogou a bola aqui atrás, mete o pé na bola, tira dali o Marcos Moser, ela veio no campo ofensivo, ela vai pegar uma falta em cima do Vinícius Popó. Aqui no campo de defesa pelo lado direito, tá parado o jogo. É falta, posse de bola, favorece o time de Capivari. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Hoje tem Sul-Americana, hein? Tem Sul-Americana, 9h30 da noite, o Vitória encara a equipe da Universidade Quito. É isso. Vitória e Universidade Quito. Tem também o Corinthians, 19 horas, pegando o Huracan. O Racing encara o América de Cali. Tô vendo aqui no placar ao vivo do portal Futebol Interior, tá, gente? Teremos também
Hoje, Sport Luquenho do Paraguai pegando o Grêmio. Deixa eu ver que hora que é esse jogo. Horário, 9h30 da noite. Você acompanha lá no placar ao vivo. O Atlético Grau do Peru vai pegar o Godoy Cruz da Argentina. 11, eu vou assistir esse jogo, cara. Amanhã eu não vou acordar cedo mesmo. Então eu vou assistir esse jogo. Vou procurar aí, ver se vai passar em algum lugar. Eu vou assistir. Sei, duvido. Vou tirar foto e vou mandar pra você. Manda. Atlético Grau e Godoy Cruz da Argentina. Pelo grupo G, o Melgar do Peru vai encarar nada mais, nada menos do que o Vasco da Gama. Deixa eu ver que hora que é o jogo. 7 da noite. E você acompanha tudo aqui no portal Futebol Interior. O time do Capivariano tenta sair jogando, a bola fica com o time do Primavera. Queria a falta do Luiz Fernando em cima ali do jogador do Capivariano, em cima do Vitor Hugo, mas ela não marcou não, então é lateral pro Primavera. O Primavera me parece um pouco sem pressa, né, para bater os laterais, o Albert Cavalcante. Tá na boa, né, tá tentando ali segurar o ímpeto, né, da equipe do Capivariano, né, enquanto aí o Primavera está, né, penso eu, é muito cedo, né, mas ali está jogando mais ali na famosa, né, manha do gato, né, esperando aí o tempo passar, está... tá atacando bem, mas se resguarda bem, né? Esperando o jogo da volta, né? O que vale é o jogo da volta também, né? Verdade. E aqui vem Primavera, campo de ataque lado esquerdo, bola com Matheus Anjos. Descolou, cruzamento na boca do gol, passa por todo mundo. Ele procurava o Léo Passos, né? Mas o cruzamento foi muito forte. A bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta para o Capivariano fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 13 minutos e 40, 13h40 passados é primeiro tempo de jogo. É Campeonato Paulista Série A2, é a primeira partida da final. Em Capivari, na Arena, o placar tá assim. Placar FI mostra para você Capivariano, Primavera, Primavera, Capivariano. Tudo igual, 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. E ela não marcou a falta aqui no campo de ataque. Vem o time do Primavera. Primavera vem em campo de ataque, bola enfiada pro Léo Passos. Bate na zaga, vai embora. Eu achei que tinha sido falta, mas ela deu vantagem, né? Ela deu vantagem, ela fez o certo. Mas só que assim, né? Mas pra mim, né? Falta é falta, né? Mas obviamente ela deu vantagem, mas acho que deveria, né? Subir o canário amarelo. Isso. Mas um escanteio pelo lado esquerdo, né? Quem conseguiu foi ele, o Léo Passos, né? Levou na velocidade quando ele dá uma demora, né? Pra cobrança de escanteio. E eu vou falar pra você, a Mariana Nani Batalha, né? Ela é pulso firme, hein? Os jogadores fazem bololô em cima dela, tá nem aí. Tá marcado e já era. Ela muito marmanja aí, meu amigo. Ah. Muito marmanja aí, 2, 3 palavras aí, tá chamando o VAR, se treme todo. Ela garantiu firme. o que ela fez ali. Exatamente. Eu dei vantagem, não vou dar cartão. É escanteio. Tá bom demais. É escanteio pro Capivariano. Pro Primavera. Lado esquerdo. É o terceiro do jogo. Matheus Anjos. Fechado na boca do gol. Primeiro pau. Sobe. Bruno Silva mete a cabeça na bola. Tira. Ela cai na intermediária pro time do Primavera. Bola recuada. Aí o Bruno Lima é o último. Uma categoria. No peito. Na coxa. Na grama. Solta a bola para Luiz Fernando. Sai da meia esquerda. Vai pra ponta à esquerda. É boa bola. Bola boa. Pro Matheus Anjos. Número 10. Habilidoso. Do time do Primavera. Deu pro Bruno Lima. Bruno Lima cruzou. Bola aqui no campo ofensivo. Da esquerda para a direita no peito do Kevin. Vem cruzamento na boca do gol. Sobe a zaga do Capivariano, tira. E aí na sequência o Ravanelli fez a falta, hein? O Ravanelli fez a falta, não, ela tá marcando impedimento. Exatamente. Ela não valeu nada, né? Ela marcou impedimento do Kevin, provavelmente bem lá na origem da jogada. Tá parado o jogo, atendendo a solicitação do Anderson José de Moraes Coelho. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. É um caboclo caído lá no gramado, hein, Robert Cavalcante? Acho que é o Luan Martins, né? Mas que virada de bola no camisa número 5, né? O Bruno Lima lá de trás, né? Parou ali e fez a famosa da esquerda para a direita. Mas ali, né? O Kevin, perto da linha de fundo, quando ele dominou, já subiu a bandeira, né? Subiu a bandeira do senhor Anderson José de Moraes Coelho, marcado impedimento. Quando ali a Mariana Nani Batalha está esperando ali, né? Os jogadores se levantaram, se vai ter atendimento ou não, teria que sair, porém, entretanto, marcado impedimento e segue o jogo, o Corsato. E o impedimento correto, bem marcado.
Bom, Copa Libertadores da América aqui no placar ao vivo, vamos lá. Universidade do Chile e Botafogo jogam às 9h30 da noite. A equipe do Universitário do Peru pega o River Plate da Argentina também no mesmo horário. O grupo D, o Tajeres, vai encarar o São Paulo também às 9h30 da noite. Tajeres e São Paulo, Albert Cavalcante, quem ganha? É lá na Argentina? Lá em Tajeres. Lá em Tajeres, acho que dá o Tajeres, hein? Lá em Córdoba. Lá em Córdoba, né? No Mário Alberto Kempis. Eu acho que dá o Tajeres. O grupo F vai ter Atlético Nacional e Nacional do Uruguai. Também esse jogo está marcado para... mas aí vai ter uma concorrência grande com outro jogo lá que eu queria assistir. Porque vai ter Atlético Nacional e Nacional do Uruguai 11 da noite. Isso é bom, hein? Esse é bom. Isso é bom. Esse é bom de assistir. Grupo H, o San Antônio da Bolívia pega o Olímpia do Paraguai. Esse jogo está marcado para 7 da noite. Também teremos o Vélez Sarsfield. Esse é bom também. Da Argentina pegando o Peñarol, mas esse jogo é às 7. Matheus Anjos está caído no gramado lá, viu, Albert? O Matheus Anjos fez ali o Giros Flink, né? Porém, entretanto, acabou ali levando a falta do camisa número 7, Carlos Eduardo, que tentou sair no contra-ataque. Porém, entretanto, Mariana Nani Batalha, a árbitra da partida, marcou em cima. 18 minutos do primeiro tempo, final da Série A2 do Campeonato Paulista, empatado por 0-0. E vem bola pro time do Primavera, bola aqui pelo lado direito, Luiz Fernando sai da ponta, vem pro meio número 11, solta a bola pro João Vitor, vai bater pro gol, explode na marcação do Matheus Guilherme. Rapaz, não doeu não, Matheus Guilherme. Se é eu, abre contagem. Já né? era, se é eu ali já também. Peço substituição. Que bomba, né? E ele tá lá correndo como se nada tivesse acontecido. Tá acostumado. Sparring. Meu Deus. 18 minutos e meio passados do primeiro tempo. Segue 0-0 Capivariano Primavera. Primavera Capivariana, primeira partida da final da Série A2 do Campeonato Paulista. As duas equipes já com acesso garantido para a próxima temporada. O Primavera disputando pela primeira vez na sua história a primeira divisão do futebol de São Paulo. Vitor Hugo, goleiro da equipe do Primavera, alongou o passe, tocou do outro lado esquerdo, deu certo, rapaz. Boa jogada boa pro Matheus Anjos, dominou, parou, pensou, tocou bola na frente pro Luan, dentro da grande área, indecisão, sai do gol, Guilherme. Sai do gol, Guilherme Nogueira. A zaga ficou indecisa lá, quase que dá uma bobeira lá, a zaga do Capivariano, hein, Albert? E quem não poderia estar indeciso é o Léo Passos, camisa número 9, né? Ali, depois do cruzamento do Matheus Anjos, a bola foi desviada, a bola deu o famoso kick. E ali o sistema defensivo do Capivariano ficou esperando. Quem tira, quem vem. Ainda bem que veio o goleiro Guilherme Nogueira. Senão ali o Léo Passos não entendeu a jogada, não leu a jogada certa. Poderia ser o primeiro gol da decisão. 19 minutos e meio, bola aqui pro campo, ataque sobe, a zaga do Primavera tira dali, cai com o Júnior Caissara, erra o bote, a bola sobrou pro Capivariano, bola com Carlos Eduardo, jogou na frente, caiu ali o jogador do Capivariano, pediu falta, ela não deu, a bola cai aqui do outro lado, mas sai pela linha de lado, lateral, posse de bola lado esquerdo, favorece a equipe do Capivariano, o Ravanelli deixa a bola pro Vitor Hugo fazer a batida, fazer a cobrança do manual, solta a bola no meio pra Ravanelli, caiu, pediu falta, ela não deu, a bola volta, sobra pro time do Capivariano com o Leonan, deu pra Octávio, na quarta zaga para a zaga central, ele domina, tem a marcação ali do Léo Passos, tem que se virar, joga a bola no campo ofensivo, pela direita, procurava por ali o Matheus Guilherme, não deu para ele, aí ficou melhor pro time do Primavera, briga, o Matheus Anjos pediu falta e ela vai dar, tava sobrando pro Matheus Guilherme, fez gol no último jogo, hein? Mas ela deu a falta em cima do Matheus Anjos. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 20 minutos e meio passados, é primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A2, na Arena Capivari, no placar da final, a primeira final do Campeonato Paulista Série A2, você confere comigo, o placar FI mostra pra você, Capivariano 0, Primavera também 0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu aqui nos canais Futebol Interior. Olha o fantasma querendo assustar o Leão da Sorocabana. Vem pro campo de ataque lado esquerdo. É bola pro Matheus Anjos das costas para marcação, andando para trás. Solta a bola aqui no campo de defesa pro Visque. O Visque vira o jogo lá da esquerda aqui pra direita. No pé do Kevin, dominou bem. Com categoria, mas ele recua. Toca a bola ali pro Afonso. Passou dele, vai sobrar pro Visque. Lá do lado esquerdo. Aí são 2 do Primavera contra 2 do Capivariano. O Visque alongou o passe.
passe, tocou na frente pro Léo Passos, cai dentro da grande área. Aí fica com ela o goleiro da equipe do Capivariano, Guilherme Nogueira. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bruno Silva deu bola para Ravanelli, tentou alongar o passe lá pela direita, passe errado, corta a zaga do Primavera, bola se perde, vai embora, lateral, pertinho da Isabelle de Oliveira, lateral, posse de bola para o time do Primavera, do Capivariano aqui pelo lado direito, bola alongada pelo Marcos Moser, soltou a bola um pouco mais atrás, quem trabalha por ali é o Otávio alonga o passe, toca na frente, procurava o Passari, aí chegou a zaga da equipe do Primavera, tira, a bola cai aqui do lado direito para Caissara, deu a bola para Kevin, ainda no campo de defesa, foi para cima do Popó ganhou, são 3 na marcação para cima do Popó, mas ele se virou bem, tocou pro Ravanelli, solta pro Carlos Eduardo, devolveu pro Ravanelli, círculo central do gramado, viu o Moser passando pelo lado direito, tocou para ele na recomposição, Matheus Anjos, hein? Rapaz, quem te viu e quem te vê, ajudando na marcação, sai jogando pau nele. Rapaz, esse não é o Matheus Anjos que eu conheço, não. Eu ia fazer essa pergunta pra você. Eu ia fazer essa pergunta agora, mas jogando pelo lado esquerdo, né? Chamando a responsabilidade, marcando, que coisa. Bom, a gente sabe, né, meu amigo? Acabando o Campeonato Brasileiro da Série A2, nós da Série A2 temos Campeonato Brasileiro da Série B, Série C e outro, né? E afins, né? Campeonato Brasileiro da Série A, que já está rolando, então a gente sabe, né? A gente conhece. Quem sabe, né? Possa aparecer um time de Série B ou até mesmo algum time da Série C. Quem sabe pode ser repatriado pela Ponte Preta. O que você acharia se ele voltasse? Ah, melhor não. Mas tá jogando bem no Primavera, viu? A gente tem que falar a verdade. No Primavera ele tá jogando bem. É aquilo, às vezes o cara não dá certo no time A, mas vai pro time B e dá certo. O Ravanelli também era da Ponte Preta? O Ravanelli também, base da Ponte Preta. Só que o Ravanelli é reserva desse time, viu? Então, e aí na jornada passada você, né, fez uma observação sobre o Ravanelli. Ele é um bom jogador, eu também achei ele muito bom jogador, né? Mas ele tem horas que ele acaba se escondendo, né? Sumindo. Pareceu pouco no jogo até agora. Isso eu ia acabar de falar pra você, né? Eu lembro de você ter falado do Ravanelli uma vez só. E já passamos da metade do primeiro tempo, é isso, né? E o Matheus Anjos também meio que características do Ravanelli. Meu irmão, o Carlos, na hora da macaca, toda segunda-feira, 9 da noite, falou que o Matheus Anjos é melhor que o Ravanelli. E agora pegaram o Ravanelli, hein? E agora pegaram de jeito o Ravanelli, a gente falava dele. Chegou o Luiz Fernando, fez a falta e eu acho que vai pintar cartão pra ele, hein, Albert? É, o primeiro cartão aí da partida, né? Chamamos ele, né? O Ravanelli não apareceu. Pois bem, acabou aparecendo, né? O camisa número 10 da equipe de Capivari, né? Ele foi fazer o rabisco e chegou atrasado. O camisa número 11, Luiz Fernando. Falta pelo lado esquerdo. Cruzamento da grande área, hein? Quem sabe agora o primeiro gol da decisão, o Corsato. Luiz Fernando, portanto, toma o primeiro cartão amarelo do jogo. O time do Primavera tem jogadores que pegam bem na bola. O cara que mais bate falta é o Carlos Eduardo. Mas ele errou naquela falta ali. Que tava ali, deveria, né, com jeito, não com força, né? A bola explodiu na barreira. O Ravanelli também pega bem na bola, mas na primeira ele tava. Nessa ele nem quis ficar lá, já foi lá perto da grande área. O outro jogador que tá lá é o Matheus Guilherme. O Carlos Eduardo pega bem com a perna direita, o Matheus Guilherme pega bem com a perna esquerda. Vamos ver o que vai pintar. São 2 da barreira do goleirão do Primavera que tá todo preocupado. Carlos Eduardo na boca do gol. Sobe, Léo Passos. Mete a cabeça na bola, tira dali. Ela cai para Luiz Fernando. Meteu a cabeça na bola também. Lá do lado esquerdo, tirou a bola, voltou, sobrou. É pro time do Capivariano. Trabalha a bola com Matheus Guilherme. O homem mais recuado, atacante da equipe do Capivariano. Recua essa bola. Toca pro goleiro Guilherme Nogueira. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Eu vou seguir no giro aqui do placar ao vivo, vamos lá para o Campeonato Maranhense. Primeira rodada, primeira fase, né? 12ª rodada, bola rola daqui 1 minuto. Pinheiro e Sampaio Correia. Só que já tivemos, gente, nesta quarta-feira, jogo da 9ª rodada e jogo da 10ª rodada. O Viana perdeu para o Motoclube por 2-0. Esse jogo começou às 3h30. E também no mesmo horário, o Tum Tum, pela 10ª rodada,
bateu o Maranhão pelo placar de 1-0. Vamos ver o lance aqui, Capivariano bate pro gol ali, o Passari, a bola explode na zaga, sobra com o Bruno Silva recua, toca a bola para Leonan, para Bruno Silva, vem o capitão da equipe do Capivariano, deu no peito, explodiu no peito do Luan Martins, ele ganhou pro time do Primavera, solta na ponta, é pro Matheus Anjos, 2 jogadores de branco na marcação, devolveu, tocou a bola pro Luan domina, solta na frente, era pro Léo Passos, o Léo Passos foi pra esquerda, ele tocou na direita, e aí chega na recomposição o time do Capivariano, sai jogando por ali com o jogador que é o Passari domina, toca essa bola para o Bruno Silva jogou para Ravanelli tocou para Vinícius Popó solta para Passari pela direita, é para o Marcos Moser dominou, soltou, boa bola, é para o Guilherme, para o Matheus Guilherme, ele trabalha com a perna esquerda, tá lá do lado direito, com as mãos para trás, tá ali o Leonan, aí ele tem que recua essa bola, toca a bola para o Marcos Moser domina, toca a bola no meio para Bruno Silva, capitão da equipe do Capivariano, vem trabalhando, vem transando bola, 27 minutos passados, primeiro tempo de jogo, Série A2, Campeonato Paulista, é a final, primeira partida, Guilherme Matheus tocou pro Popó, artilheiro do campeonato, junto com o Neto Berola do Ituano, chega a zaga do Primavera, bola veio com o Matheus Anjos de novo, hein? É o foco do jogo, outra falta, campo de defesa em cima do 10 do Primavera do Matheus Anjos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Seja bem-vindo, 27 minutos e 50 passados deste primeiro tempo, segue 0-0, pela direita vem Primavera, vem Fantasma, quer assustar o Leão da Sorocabana, Kevin tocou pro Caissara recua, toca a bola aqui no campo de defesa pro jogador que é o Afonso, pro Visky solta a bola no meio ali pro Bruno Lima, capitão da equipe, vai Albert Cavalcanti. Torcedor bugrino, vocês estão sentados? Se não estiverem sentados, sentem. Pois o Paysandu acaba de acertar a contratação do goleiro Gabriel Mesquita. Isso mesmo, o Papão formaliza a proposta e fecha com o goleiro titular do Bugre no Campeonato Paulista. O camisa número 1 já não faz mais parte do elenco alviverde. Corsato. Muito bem, o Paysandu que é Série B, né? Vai disputar a Série B aí, o goleiro do Guarani. Dizem as más línguas, tá? Vitor Hugo, tá? Primavera. Dizem as más línguas que Vitor Hugo, que está jogando agora, afinal, é um dos aí que o Guarani está aí monitorando. Lembrando que o Primavera é SAF, né? E quem manda no Primavera é o Nenezinho. Isso. Né? Então, é um clube aí que, claro, também deve disputar, não sabe ainda, mas provavelmente vai disputar a Copa Paulista, né? Mas deve perder boa parte desses jogadores aí para times de Série B, Série C, até Série A, para dar uma afagada na folha. É posse de bola para o time do Capivariano, vem para o campo de ataque aqui pelo lado direito, bola para Matheus Guilherme, bico direito na grande área, olha quem está na marcação dele, é o Matheus Anjos. Matheus Guilherme é habilidoso, para lá, para cá, Matheus Anjos não desiste, insiste, persiste, toca a bola, Capivariano, Bruno Silva, tocou no meio, bola dentro da grande área para o Vinícius Popó, chega no meio do caminho a zaga do Primavera. Número 3 do Primavera, Afonso, tirou dali, a bola se perdeu, foi embora, lateral, posse de bola, Matheus Guilherme tem pressa, rapidinho, tocou pro Moser, solta no meio pro Passari, dominou, trabalhou pro Bruno, jogou na boca do gol pra ninguém. O Popó tava indo pra marca do pênalti, ele jogou lá na pequena área, melhor pro goleiro, o Vitor Hugo do Primavera, quem sabe, vai defender o Guarani na Série C, saiu jogando o Caissara errado pro Kevin, aí o Kevin deu um bico na bola, a Vanelli pega pelo lado esquerdo, bate o lateral rapidinho, solta essa bola pra Carlos Eduardo, ele pega bem na bola, só foi eu falar, sequei. Tocou, o passe, errou. Aí a bola sobrou para Luiz Fernando, errou também. Para o Bruno Silva, errou também. Chega, recupera. Ali o Léo Passos bate na bola. A bola volta, sobra com o Bruno Silva. Bruno Silva recupera, é um perde e ganha danado. Toca a bola na intermediária, campo de ataque pelo lado esquerdo. É o jogador, o Vitor Hugo, que domina para o time do Primavera. Soltou a bola na frente para o Passari. Domina Vitor Hugo, passou por ele, voltou, sobrou para o Carlos Eduardo, meia esquerda. 1, 2, 3 jogadores de preto na marcação. Pediu falta, ela não deu. Ela estava pertinho do lance, falou que não foi
foi nada. A bola voltou, sobrou pro Capivariano, recupera a posse de bola, fica com a segunda bola. Leonan tocou aqui pro Ravanelli, lado esquerdo do campo, divisória do gramado, vai jogar para trás, vai recuar, toca a bola para o jogador que é o Leonan, para Otávio, do quarto zagueiro pro zagueiro central. A bola no meio, trabalha por ali o Passari. O Passari vem subindo as peças, o time do Capivariano. A bola com o Ravanelli. A gente falou que ele não estava aparecendo, começou a aparecer mais. Matheus Guilherme pega bem na bola, ponta direita da ponta pro meia. Boa bola, boa, campo de ataque, lado esquerdo dentro da grande área pro Vitor Hugo, tentou o corte, chega a recuperação. Júnior Caissara e completo Bruno Lima, capitão do time, tira. O Vitor Hugo, quando ele cortou para dentro, tinha que ter usado a perna direita para bater pro gol, não teve a confiança. Aí perdeu a chance. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Capivariano, campo de ataque, bola com o Ravanelli, recupera a bola, vem ofensivamente o time do Capivariano, bola com o Passari para Marcos Moser. Moser solta a bola um pouco mais atrás, vai trabalhando ali com o jogador que é o Otávio. Otávio soltou a bola na frente, vem agora pelo lado esquerdo, meia esquerda. Quem domina é o lateral esquerdo, o Vitor Hugo, da ponta para o meio, jogou atrás. Quem recupera agora é o Leonan, a bola fica com o Bruno Silva, aqui no campo de defesa. Ravanelli vem buscar o jogo no círculo central do gramado, que virada, hein? Ele é habilidoso, ele é bom de bola. Pro Matheus Guilherme também habilidoso, pedalou, vai pra cima do Matheus Anjos, pra lá, pra cá, solta atrás, é pro Moser. Moser vem dar um apoio por ali, a bola vem com o Bruno Silva, capitão do time, bola com o Moser, boa bola pro Ravanelli, daí vai experimentar, bateu pro gol, fraquinho, pra pegar Vitor Hugo, pra fazer trabalhar o goleiro do Primavera no chute do Ravanelli. Ô, Alberti. Já sou fã do Ravanelli, hein? Já sou fã do Ravanelli, né? Se os dois camisas números 10, né, o 10, né? O Matheus Anjos e também o Ravanelli. Matheus Anjos, né, se mostrando, tendo mais disposição que o Ravanelli, né? Mas nós, né, pelo esse passe que ele deu, na fatiada que ele deu, a gente vê que é um jogador diferente, né? Conhece. E que batida, né? Porém, entretanto, ali o Vitor Hugo fez a defesa em 2 tempos. Segue na Arena Capivari, 0-0, a decisão da Série A2 do Campeonato Paulista. É a primeira partida, jogo de ida. Caissara tem lateral, tocou pro Kevin, chegou dividindo por ali o Carlos Eduardo. O Kevin quis a falta. Vamos ver o que vai marcar ali o Bandeira. Lateral Primavera. Lateral, né? Ele achou, né? Achou que ia ser malandro, né? Porém, entretanto, ali agora não sabemos se foi marcado falta ou foi lateral. Marcado falta. Deu a falta, Deu né? a falta, né? Bola no chão. Número 7, né? O Carlos Eduardo. Já não, desistiu. Desistiu. Então é lateral. Lateral pro Primavera. O auxiliar tinha dado lateral, né? Exatamente. Aí a Mariana, Nani Batalha, disse: não, é lateral, é falta. É isso, bola pra dentro da grande área, tira a zaga do Capivariano. A Vanelli meteu um bigode enjoado ali, hein, o Ravanelli. É lateral, posse de bola pro time do Primavera, 33 minutos e meio passados do primeiro tempo, segue 0-0, Júnior Caissara. Lateral, barra escanteio, bola pra dentro da grande área, chute pro gol, pra fora! Luiz Fernando, o time do Capivariano tem que ficar atento, porque o Primavera toda hora pega essa bola, joga dentro da grande área, numa rapidez. Agora foi o Luiz Fernando, ele bateu, dominou, bateu direto pro gol, a bola passou, foi embora, Alberti. É, amarelado o Luiz Fernando, né? Cobrança de lateral rapidinho, ele dominou com o peito, ele fez o giro e bateu a bola por cima do goleiro Guilherme Nogueira quando vem o Capivariano. Tenta dar a resposta pelo lado esquerdo, bola com o El Bigodão. Ravanelli soltou a bola para Bruno Silva e domina, solta a bola para Vitor Hugo para Passari para Bruno Silva, domina, pensa, solta a bola para Ravanelli, não tem para quem tocar, a marcação é do Bruno Lima, ele tocou lá atrás, círculo central do gramado e vai chutar de longe pro gol, para muito longe, foi o Otávio. Ele tentou do meio campo, mas a bola subiu, foi embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária assim mais próxima de você. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Confere comigo, quase 35, faltando 1 segundo agora. 35 em cima da pinta, toque eletrônico do Bolacha na mesa de som do Portal Futebol Interior, marcando para você 35 minutos passados, é primeiro tempo de jogo na Arena Capivari, a final do Campeonato Paulista Série A2, jogo de ida, tá tudo igual, placar é virgem, 0 Capivariano, 0 Primavera. Futebol é aqui, Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Olha o Capivariano, bola na entrada da grande área, o toque pra trás, de cabeça pega Vitor Hugo.
Rapaz, deu frio na barriga da torcida do Primavera agora. Essa batida do Afonso de cabeça. Na bola que veio alongada do Ravanelli. Se o Vitor Hugo tá fora do gol, ia tomar essa. Mas ele tava esperto, ficou com ela, fez a defesa. O jogo tá bom, Alberti? O jogo está, né? Ali as duas equipes estão se estudando. Sei que passou mais da metade, 35 pro final, né? Mas ali há um respeito ali mútuo, né? E lembrando, né? Que o medo de perder tira a vontade de ganhar. Ó, lá vem os homens. Vem o time do Primavera. Caissara, chuveirou na boca do gol, procurava o Léo Passos, afasta, a zaga tira. O rebote é pro Kevin, deu de novo pro Caissara. 3 dedos na boca do gol. Sobe a zaga do Capivariano, tira. Cai com o Bruno Lima, fez a finta, passou o primeiro. A bola vem pra linha de fundo. A proteção do Vitor Hugo. Teve braço. Ombro pra todo lado lá, mas tá marcado apenas o tiro de meta pro time do Capivariano, Albert. E lá vem o Capivariano agora de novo. Pro campo de ataque, bola pelo lado direito, desabalada a carreira pra Ravanelli lá pelo lado direito. Dominou, tocou pra quem vem de trás. É o Bruno Silva, capitão. 2 jogadores do Primavera na marcação. Tá parado o jogo ali. O Matheus Anjos tá com a mão no rosto, hein? Ele parece Silva. Que é um lance com o Bruno Silva. Derby, né? Derby aí na Série A2, né? Do lado do Bruno Silva, né? Já se enfrentaram, né? No Campeonato Brasileiro. E ele tá com a dor no olho. Já sentiu dor no olho? Ou já tomou uma pancada no olho, Corsato? Não, nunca tomei. Não, então também não. Mas assim, né? As equipes estão se respeitando muito, né? Na verdade, pra mim foi nada. Foi nada. Cara, e tem VAR, né, velho? Tem. Então... Esquece, né? E outra, jogo é jogado, a maré pescada. Mas assim, as equipes estão se respeitando muito. Mas assim, a equipe de Capivari, né, não teve chances efetivas, né, de perigo, fora a falta do Carlos Eduardo, acabou acertando a barreira da equipe do Primavera. E o Primavera, quando vem, já achou o mapa da mina, pelo lado, né, nas costas do camisa número 15, Vitor Hugo, onde ele achou suas melhores oportunidades. Né, no segundo tempo, o técnico Hélio Cizenando tem que fazer algumas mudanças, nem que seja nominalmente, né, para poder ter aquele ímpeto, né? Até mesmo o famoso chuta-chuta da última partida contra a equipe do Ituano não aconteceu, né? E o Vinícius Popó está encaixotado, né? O Vinícius Popó precisa se movimentar mais para poder dar opção para os homens do meio-campo, né? Até mesmo para ele poder se desvencilhar, né, da marcação da boa equipe do Primavera. Vamos ver esse lance agora. Matheus Anjos, sai daí, Matheus Anjos. Lado esquerdo, bateu pro gol, rasteiro para pegar Guilherme Nogueira. Pega o goleiro da equipe do Capivariano, fica com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bola recuada aqui no campo de defesa para o goleiro do Primavera, dá um bico, sai da grande área ali o Vitor Hugo, tira dali, manda a bola no campo de ataque pelo lado esquerdo, era para o Luan Martins, proteção do jogador do Capivariano, o Marcos Moser, a bola fica lateral, posse de bola, defensiva lá do direito, favorece o Capivariano. O Marcelo da Suan manda boa noite, meus amigos do futebol interior, forte abraço para o meu amigo Albert Cavalcante, ele manda aqui um vai Corinthians. Esse é corintiano rua, feliz, hein? Feliz da vida, esse é meu eterno gerente, né? Esse, além de tudo, como profissional e como ser humano, ele é sensacional. Ele, o Tony Williams, um abraço para vocês, viu? Vocês são sensacionais. E tem enquete para você mandar ver e votar lá no YouTube, tá? Quem vence o jogo? Capivariano, Primavera, você acha que vai dar empate? Manda lá sua mensagem pra gente, compartilha a nossa transmissão, tamo junto. É posse de bola pro time do Primavera aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Você que está acompanhando a gente no canal de áudio, obrigado. Na sua casa, no carro, no trabalho, também lá no ícone rádio do Placar ao Vivo, seja bem-vindo. Vem Luiz Fernando pro Kevin, lado direito dentro da grande área, cruzou para trás, Léo Passos vai pintar o gol, bateu, trava a zaga, volta, sobra para ele, bate pro gol, trava a zaga de novo. Rapaz, trabalhou bem ali a zaga do Capivariano, primeiro com o número 15, o Vitor Hugo, depois com o Leonan, porque o Léo Passos por pouco não vai pra rede, a escanteio, Alberti. Sempre pelo lado esquerdo, camisa número 7, né, o Kelvin, ele fez o cruzamento rasteiro e ali apareceu o Léo Passos. Na primeira, ele tentou o camisa número 3, o Otávio tirou, depois ali a zaga acabou mandando a bola pelo escanteio, né, pela linha de fundo. Escanteio agora pelo lado direito. Houvemos aí 4 escanteios e todos pela equipe do Fantasma. Isso, e todos cobrados pelo Matheus Anjos. 3 do lado esquerdo, 1 do lado direito, é esse agora. Chuveirou, primeiro pau na boca do gol, sobe a zaga.
Sobe Vinícius Popó, tira dali. A bola volta, sobra pro time ainda do Primavera. Tá valendo nada. Matheus Anjos tá impedido. Tá impedido, não tava valendo mais nada, tá parado o jogo. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. São 7 da noite, mais 14 minutos aqui em Campinas. Ó, lá no placar ao vivo, semifinais do Campeonato Paraense, em primeira rodada. 8 da noite a bola rola para Remo e Tunaluso. Olha que clássico na semifinal do Campeonato Paraense. Alagoano, seletiva da Copa do Brasil, primeira rodada, o CSA pega o CSE. Clássico das letrinhas. Por lá. Rondoniense, primeira fase, 14ª rodada. Guaporé encara o Barcelona. Esse jogo está marcado para as 8h30 da noite. Às 8h30 também o Genos vai pegar o Rolim de Moura. E teremos ainda o Ji-Paraná pegando o Porto Velho. Tá lá no placar ao vivo. E hoje tem final do Campeonato Pernambucano, rapaz. 9h30 da noite, hein? Esporte Retrô. Retrô que é Série C. Adversário de Ponte Guarani. Fica de olho na Série C. Exatamente. 9h30 da noite. Na primeira partida o Esporte venceu por 3-2. Portanto, hoje teremos o grito de é campeão. Já vou falar do inglesão, hein? Bola alongada no campo de ataque para o time do Primavera. A proteção do Guilherme, a bola se perde, vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Grande bolacha na mesa de som dos Canais Futebol Interior. Tá na hora de girar para você, torcedor, o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Tá na tela, 42 minutos e 20, 42 e 20 passados deste primeiro tempo. Campeonato Paulista Série 2 é a primeira partida da final na Arena Capivari, em Capivari. Capivariano, Primavera, Leão da Sorocabana e Fantasma empatam 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. Bem-vindo, bem-vinda aqui no Portal Futebol Interior. O Ravanelli olhou para um lado e a bola passou no pé dele aqui no campo de defesa. Lateral de graça pelo lado esquerdo. O campo de ataque favorece o Fantasma. A bola vem recuada aí. Tem o Vinícius Popó na briga com o Visky, o Renato. E aí a árbitra entendeu que foi lance legal. A bola vem com o Kevin. Olha que virada de jogo do Kevin. Da direita lá para a esquerda. Procurava o lateral esquerdo do Primavera. O João Vitor, a bola bate na zaga do Capivariano, vai embora. É lateral, posse de bola, campo de ataque para o time do Primavera. Bola enfiada na frente, era para o Luan Martins. Ficou pé da vida agora o Luan Martins, hein? Ele não gostou dessa bola que ele recebeu do João Vitor não, viu, o Alberti? A famosa bola do Kiko, né? A famosa bola quadrada, né? E acabou ali se perdendo, né? E a equipe do Capivariano, só lembrando, né? Que da última partida, né, do jogo do acesso, na verdade, né? Acabou ganhando a equipe do Ituano. O Ricardo Cerqueira, Gustavo Kuhn, Tiaguinho e Daniel Baianinho estão no banco de reservas. Não sei não, hein, se as mudanças do técnico Hélio Zenando serão essas para o segundo tempo. E o Matheus Guilherme agora vem de novo para o campo de ataque aqui pelo lado direito, trabalhando com a perna esquerda, a marcação do João Vitor. O Matheus Anjos ajuda na marcação também, são 2 contra 1. Ele pedala para lá para cá, fica com a bola, solta para o Passari para o Bruno. Bruno Silva deu a bola para o Moser. Moser domina, solta a bola um pouco mais atrás, mas no campo de ataque ainda é para o jogador Otávio. Trabalhando, a bola volta, sobra de novo para o Moser. Moser trabalha. Ih, rapaz, escorregou o jogador do Capivariano, mas tá valendo tudo isso, porque o Léo Passos não fez a falta, mas não seguiu na jogada. Na verdade não era o Léo Passos, era o Luan Martins. A bola sobrou para o Capivariano, já perdeu. Bola para o Bruno Lima. Bruno Lima para o time do Primavera. Aqui no campo de defesa, zaga central. Para o Caissara. Caissara dominou, trabalhou, soltou essa bola para o Luiz Fernando. Agora retorna, toca a bola no campo de defesa. Para o Afonso, para o Renato Visky. Renato Visky solta a bola no meio. É para o Luan Martins. É meia esquerda, campo de defesa. Chega, faz ali a marcação. O jogador Carlos Eduardo. Popó vai um pouco mais à frente. A bola vem ali para o Afonso. Afonso gira o jogo, toca na direita. É para o Júnior Caissara. Lançou para o Kevin. Chega a zaga, tira a volta, sobra, bate no Kevin, vai embora. Bateu por último no Kevin, então é lateral, posse de bola pro time do Capivariano. 45 em cima da pinta, vamos até 46, informa o Albert Cavalcante. Só 1 minuto de acréscimo, tá apontando ali a Mariane Nani Batalha. Agora pisaram no pé do Bruno. Bruno Silva não gostou, ficou pé da vida. Na verdade, pisaram na mão dele, né? O Bruno Lima, né? Bruno Silva contra o Bruno Lima, né? Ali a pisada, né, do Bruno Lima.
E ali o Bruno Silva levantou já ali, né, dando aquele famoso, né, batendo com o peito nas costas do Bruno Lima, quando ali foi o famoso bololô, né, os jogadores do Capivariano e também jogadores do Primavera, ali pra cima, né, um do outro. E quando ali chegou a Mariana Nani Batalha, todo mundo espalhou, né, espalha a roda, olha lá, ele levantou ali já, forma ali, ó, já deu uma peitada. E a Nani chegou ali, a Super Nani, né? Chegou ali já apartando os jogadores. Então, na verdade, foi um lance, ele foi buscar a bola, né? Eu não achei maldade, não. Mas aquela, né? Todo um pingo, né? É. Decisão. Decisão é assim, Carlos. Ô, Marcelo. Vale decisão taça. Assim, vale taça. Vale taça, vale a glória maior da Série 2 na temporada 2025. É claro que o objetivo maior, né, das duas equipes, a princípio, o acesso, mas já que chegamos no acesso, por que não o título? Exatamente, Primavera que nunca venceu, né? A equipe do Capivariano que tem um título da Série A2. Então tem ainda, né? Mais um? Mais um. Então vamos para 47 minutos. É porque quando no acréscimo aconteceu aquele BO com o Bruno Silva, com o Bruno Lima. E aí, então, mais um minuto de acréscimo. Vamos ver esse lance. Carlos Eduardo tentou ali aquele tapa de sinuca, mas não conseguiu o melhor para o time do Primavera. Tem a última chance, quem sabe, de ir para o campo de ataque. Vem pedalando para lá, para cá. Chegou, fez a falta, tá parado o jogo. Era o lateral esquerdo, o João Vitor. Pedalou para lá, pedalou para cá, fez a finta. Ela parou, marcou a falta. É falta, posse de bola, campo de defesa. Favorece o time do Primavera. Foi o Bruno Silva que fez a falta. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E quando não há tempo para mais nada, ponto centro do gramado, a Mariana e Nani Batalha, ponto final no primeiro tempo. Na Arena Capivari não tivemos gols no primeiro tempo. 0 para o Capivariano, 0 também para o Primavera, tudo como começou. Daqui a pouquinho tem o segundo tempo para você e é claro, você vai acompanhar com a gente. Já tem o nosso intervalo FI, vamos falar do que rolou nesse primeiro tempo e vamos falar também do que está acontecendo pelo Brasil, pelo mundo, acompanhando o placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Você está na nossa transmissão, de repente não curtiu ela ainda, dá um joinha lá, compartilha a transmissão, vai ser legal ter você com a gente, de repente tá no canal de áudio, por exemplo, eu falei no ícone rádio lá no placar ao vivo, valeu, você que tá no Radiosnet, por exemplo, nos acompanhando no TuneIn, enfim, em vários aplicativos de rádio, CX Rádio, enfim, acompanhando a nossa transmissão, a gente só tem a agradecer a grande audiência, obrigado pelo carinho, pela audiência e pela companhia. Noite de quarta-feira, 2 de abril de 2025, saída dos jogadores no gramado da Arena Capivari, você que brilha, Alberti. Nesse primeiro tempo, né, até que no final, um grande entreveiro, mas muita briga com a bola, né? Muitos aí brigando com a bola. Ali os destaques, o camisa número 10 do Capivariano, né? O Ravanelli, também o Matheus Anjos, enfim. Um campeonato paulista, né, da Série A2 sendo decidido palmo a palmo. E lembrando, né, que não acaba por aqui. Esse aqui é o jogo número 1. Depois teremos o jogo número 2 na casa do Fantasma. Então, o Fantasma usa o fator não estar jogando em casa, né, ali tem as melhores ações, sai no contra-ataque, enquanto a equipe do Capivariano não se encontrou ainda. Quem sabe, no segundo tempo, o técnico Hélio Zenando lá do Capivari e o Fernando Marchiori lá do Primavera, eles aí façam mudanças e saiam gols no segundo tempo, viu, ô Corsato? Beleza, 7 da noite, mais 22 minutos, ó, já começou lá pela Copa Sul-Americana, o Corinthians vai empatando na Neoquímica Arena. 1-1, hein? O Huracan saiu na frente, rapaz. Sequeira, de cabeça, 5 minutos do primeiro tempo, mas o Ranieri também de cabeça empatou a 12 minutos. Então tá tudo igual, Copa Sul-Americana, Grupo C. Um Corinthians, um também pro Huracan. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco tem intervalo FI, destacando muita informação para você. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui,
cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Autolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol! Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Tamo junto aqui no Portal Futebol Interior, intervalo de jogo pra você, Série A2, Campeonato Paulista, primeira partida da final, tudo igual, por enquanto, primeiro tempo, 0 Capivariano, 0 também pro Primavera, pra Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, restaurante do Dadá e também Hipercap Brasil, você conosco acompanhando a nossa transmissão. Bom, eu falei agora há pouco, Grupo C da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai empatando com o Huracan, pelo placar de 1-1, você acompanha também no Portal Futebol Interior. Hoje ainda vai ter o Grêmio jogando contra o Esportivo Luquenho, esse jogo às 9h30 da noite. O Vasco da Gama tá jogando já, né? Já tá ganhando, hein? Contra o Melgar no Peru, no Estádio Monumental Virgem de Chape, em Arequipa, no Peru. Felipe Coutinho, nome do gol. A 2 minutos do primeiro tempo, 1-0 para o Vascão. O Botafogo joga às 9h30 da noite contra a Universidade de Chile. Esse jogo marcado para as 9h30. Né? O São Paulo também, hein? O Albert Cavalcante falou que vai dar Tajeres lá em Córdoba. Tajeres e São Paulo, 9h30 da noite. Já tem bola rolando, parcial, Grupo A, o Santo Antônio da Bolívia vai empatando com o Olímpia pelo placar de 0-0. Também o Vélez empatando com o Penharol. Que jogo, hein? 0-0. Que informação. Vai. O goleiro Guilherme Nogueira, ele que já passou, né, pela Ponte Preta, né? Esteve na Ponte Preta. Ele está de malas prontas para, adivinha só, hein? Para o Vila Nova. Isso mesmo, Guilherme Nogueira acertou com a equipe do Vila Nova para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. É isso, foi o que a gente falou, jogadores de Série A2 aí que chegaram nessa semifinal, na final. Claro que tem o Ituano, né, que é o time que vai disputar a Série C, mas de repente o segundo semestre aí, com Copa Paulista, por exemplo, proposta de Série D, Série C, Série B, provavelmente não ficam nas suas equipes. Já vamos falar desse primeiro tempo, mas eu prometi, né, e promessa é dívida. O Inglesão, em 30ª rodada, o Bournemouth perdeu para o Ipswich pelo placar de 2-1. O Brighton foi derrotado pelo Aston Villa pelo placar de 3-0. O City venceu o outro City. Então vamos falar os nomes aqui, né? O Manchester City venceu o Leicester City pelo placar de 2-0. O Newcastle bateu o Brentford pelo placar de 2-1. O Southampton empatou com o Crystal Palace pelo placar de 1-1. O líder Liverpool bateu 1-0 a equipe do Everton. É isso. Deixa eu ver a classificação aqui. O Liverpool está muito à frente, né? 30 jogos, deixa eu ver aqui. 73 pontos, rapaz. 73 pontos.
12 na frente do Arsenal, que também tem 30 pontos, é o segundo colocado. O terceiro é o Nottingham, com 57. O City é o quarto, Manchester, com 51. O Newcastle é o quinto, com 50. O Chelsea é o sexto, com 49. O Aston Villa é o sétimo, com 48. O Brighton, o oitavo, 47. O Fulham é o nono, com 45. Bournemouth é o décimo, com 44. O Brentford é o 11º, com 41. Crystal Palace, 12º, com 40. O Manchester United tem 37, é o 13º. O Tottenham é o 14º, com 34. O Everton, 15º, 34. O West Ham, 16º, 34. O Wolverhampton é o 16º, com 29. O rebaixamento já tá, é claro que eu falo já tá, mas ainda tem 8 rodadas, tá? Para terminar a Bundesliga, não, o campeonato inglês, né? A Premier League. Mas o rebaixamento a gente já pode cravar aqui, porque são 9 pontos de diferença do 18º para o 17º. O Leicester City que foi, né? Campeão em inglês, né? Estamos vendo aí voltou recentemente, vai cair de novo. O terceiro colocado que você falou... Da Premier League? No momento, é o Nottingham. Já foi campeão da Champions League na antiga Champions League. Olha só que legal. Sempre brigando por baixo, né? Agora está lá na terceira colocação. Verdade. E os rebaixados, portanto, nesse momento, 18º, o Ipswich com 20, o Leicester com 17 e o Southampton com 10 pontos na última colocação. Viu? Será que os comandantes, né, da equipe do Manchester City está feliz com o Antony lá comendo a bola pelo Betis? Emprestaram o garoto e ele comendo a bola no Campeonato Espanhol. Ele quer ficar no Betis, hein? Exatamente. Será que o Betis vai ter a bala para comprar? Ó, no Campeonato Português, no Portuguesão, 27ª rodada, o líder Benfica. Se bem que tá bem equilibrado com o Sport, hein? Tá no número de vitórias com 21 contra 20 vitórias do Sport, na liderança com 65. Mas o Benfica bateu o Farense. Não foi fácil não, hein? Ou Farense, né? Acho que é Farense, hein? Farense. Farense? Farense. Tá bom. Farense, tá certo. Farense, Farense. Deixa eu ver quem fez os gols aqui. Ah, não é muito complicado, não vou falar não. Não, tem que falar. Tem que falar. Não, aí não, é informação, tem que falar, né, o Corsato? Não, vamos aí. Não, tem que falar. Dos gols do Benfica foi do Pavlidis. Não, e os outros? Não, quero saber dos outros. Não, aqui é programa de informação, né, o Corsato? Alcurugu. Ótimo, pronto. Alcurugu. Aí, pronto. Fez 2 gols. Boa, pronto. Pro time do Benfica. Que o mais difícil fez E esse cara faz gol pra caramba, velho. Então. Esse cara faz gol pra caramba. Só o nome dele é difícil. E os gols do Farense, marcados pelo Rony Lopes e pelo Thiago Ribeiro, que não é aquele Thiago Ribeiro, aquele aqui do futebol brasileiro, tá jogando no Rio Branco, Série A3 do Campeonato Paulista. Bom, Albert, faz um raio-x aí do primeiro tempo pra gente, Capivariano e Primavera 0-0. Começaram se estudando bastante, se respeitando, né? E a equipe do Primavera, se sentindo em casa, acabou ali achando as melhores oportunidades, sempre pelo lado esquerdo, sempre nas costas do lateral esquerdo Vitor Hugo, né? O jogador que, né, o lateral esquerdo que foi o jogador que mais desceu, mais teve liberdade, mais a falsa liberdade. Enquanto isso, o Vinícius Popó, né, sofreu muito, né, ficou encaixotado no sistema defensivo, bom sistema defensivo da equipe do Fantasma. E só lembrando, né, que a melhor defesa do campeonato é a do Fantasma, né, com 8 gols sofridos apenas. E o Vinícius Popó é o artilheiro do campeonato, né, junto com o Neto Berola, com 9 gols. Então ficou essa batalha. Então está explicado, né, a melhor defesa contra o melhor ataque, por enquanto, no primeiro tempo, se sobressaiu a melhor defesa. Vamos ver agora o Hélio Zenando e também o técnico Fernando Macchiori, né, do Capivariano e Primavera, se eles irão mexer nominalmente nas equipes. Eu acredito, né, que o Hélio Zenando venha com mudanças. Eu acredito que o Daniel Baianinho está precisando, né, estar nessa equipe, nesse segundo tempo, né, pelos espaços que não estão sendo achados. Até mesmo o Matheus Guilherme, né, que fez um gol na última partida, um golaço, né? Ele estava pelo lado, né, esquerdo, depois ele cai pelo lado direito, um jogador de muita movimentação. Porém, entretanto, a tabela não sai, né? A tabela não consegue ser executada. Tudo por conta, né, do sistema defensivo da equipe do Primavera. E só mesmo aí uma cereja do bolo nesse comentário, né, é o que vem jogando o Matheus Anjos, né? Até os 35 minutos do primeiro tempo ele vinha sendo o melhor jogador da partida, depois dos 35
o camisa número 10, o Ravanelli, entrou na partida. O camisa número 10, né? Sabemos que o futebol, né? O meio-campo que comanda as ações, né? O camisa número 10, né? Do Primavera, ele caiu pelo lado direito, pelo lado esquerdo, recebeu falta. É o melhor jogador desse primeiro tempo. Então, muito respeito entre as equipes e efetividade. Foi o Fantasma mesmo, que mesmo fora dos seus domínios, teve as melhores chances, viu, Corsato? Tá certo, então. Esse Albert Cavalcante vai começar o segundo tempo. Eu vejo ali já a Mariana Nani Batalha, que é a árbitra do jogo, ali no centro do gramado, esperando a volta das equipes, né? Mas por enquanto nada das equipes voltarem. Os auxiliares, tanto o número 1 como a número 2, o número 1, o Anderson José de Barros, e a número 2, a Isabelle de Oliveira, dando uma checada ali na rede para ver se está tudo ok, né? Já checaram no primeiro tempo, agora revisando ali no segundo tempo. Enquanto isso, eu vou repassar para você os resultados do Brasileirão Sub-20 Série B. Primeira fase, segunda rodada. O Botafogo de Ribeirão Preto vai empatando com o CRB pelo placar de 0-0. Bola rolando também para Sport e Ceará. Na verdade já foi esse jogo, né? Foi às 3 horas da tarde. O Sampaio Corrêa venceu o Vila Nova. Na verdade perdeu para o Vila Nova por 2-1 em casa. O Sport empatou com o Ceará 1-1, tá, gente? O Goiás venceu o Vitória por 3-1. O Criciúma bateu o Avaí por 2-1. O Ituano mais uma vitória. Havia vencido na estreia a Ponte. Venceu o Operário por 3-0. O Coritiba empatou com a Chape pelo placar de 0-0. O Brusque perdeu para a Ponte em casa 3-1. Portanto, resultados aí desse Sub-20. No Campeonato Grão-Pará, primeira fase, primeira rodada, Castanhal 3, Capitão Poço 1. Vamos ver aqui a Copa Sul-Americana. Teremos 9h30 da noite no placar ao vivo informando para você. Vitória e Universidade de Quito, 9h30 da noite, tá? O Corinthians vai jogando primeiro tempo, bola rolando 35 minutos. Segue empatando com o Huracan pelo placar de 1-1. Ranieri para o Corinthians. Sequeira para o time do Huracan da Argentina. Teremos hoje ainda 9h30 da noite Racing do Uruguai pegando o América de Cali. Esse jogo vai rolar no Centenário. O Esportivo Luquenho do Paraguai no Defensores del Chaco em Assunção pega o Grêmio 9h30 da noite. Esse jogo aqui que eu não vou perder, que eu falei que eu não ia perder. O Atlético Grau do Peru vai jogar no Alejandro Villanueva em Lima, no Peru, contra o Godoy Cruz da Argentina, 11 da noite. O jogo. E o Vascão, hein? Vai vencendo o Melgar. O jogo começou às 7 horas da noite, jogando no Monumental Virgem de Chape, em Arequipa, no Peru, pelo placar de 2-0. Felipe Coutinho, 2 minutos do primeiro tempo. E Verrete, 31 do primeiro tempo, os gols do Vascão da Colina. Muito bem, vai começar o segundo tempo. Claro, você vai se ligar com a gente aqui no Portal Futebol Interior. Muito bom ter a sua audiência, a sua companhia. Você que está no YouTube Futebol Interior, se não se inscreveu no canal, se inscreva. Vai ser um prazer ter você junto com a gente. Compartilhe a transmissão, dá o joinha também. Se quiser, vota na enquete lá, quem vence o jogo. Dê a sua opinião para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá. Peça pelo WhatsApp 99788-3821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital de Amor. Agora a posse de bola no segundo tempo é para o time do Capivariano. O Popó vai dar o primeiro tapa na bola. Ela conta ali os jogadores do time do Capivariano, conta os jogadores da equipe do Primavera. Tá esperando ali o ok, né? Para começar o segundo tempo. A Mariana Nani Batalha. E aí ali chega agora para conversar com ela o Luan Martins. Vamos ver se os treinadores mexeram, né? O Hélio Cizenando pelos lados do Capivariano e também o Fernando Marchiori pelos lados do Primavera do Fantasma. É isso, um pouco de demora ali para começar o segundo tempo. Algo de errado não está certo. Eu vejo ali o quarto árbitro Douglas Marques das Flores e tem também a quinta árbitra, a Marcela de Almeida Silva, trabalhando aqui pela linha de lado, né? Algo de errado não está certo, viu, o Albert Cavalcante? Pois é, né? Agora vamos aguardar para ver o que aconteceu, né? Mas ali uma pequena demora. Estão esperando algo, né? Algo ali, apontou ali, pronto, já foi resolvido. Muito bem, vai começar o segundo tempo, apita a árbitra. Tem bola rolando de novo, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsa. Sim,
Sim, vamos juntos aqui no microfone do Portal Futebol Interior comigo, Albert Cavalcante, Bolacha na mesa de som do Portal Futebol Interior. Bora que bora, vamos que vamos. Bom ter a sua audiência aqui, é Série A2, Campeonato Paulista, é a grande decisão, é o jogo de ida, Capivariano e Primavera. Vem o time do Capivariano, lado direito, Matheus Guilherme levou para a linha de fundo, chega por baixo a zaga, bate na bola, é escanteio. Tentou dar um miguezão ali o Fisk, hein? Mas é escanteio pro time do Capivariano pelo lado direito. É o primeiro escanteio do Capivariano no jogo, tá, Albert? Exatamente, né? O quinto escanteio da partida. Porém, entretanto, o primeiro escanteio para a equipe do Capivariano, que valeu ali, foi o Matheus Guilherme, ele, né? Lutou e não desistiu. Bola pra dentro da grande área, Fisk sobe, mete a cabeça da bola, tira dali. E aí completa o Luiz Fernando, dá um bico na bola. O Albert, acho que os treinadores ficaram satisfeitos com as equipes do primeiro tempo, ninguém mexeu, né? Ninguém mexeu nominalmente, né? Agora vamos ver a postura, né, das equipes, principalmente a equipe do Capivariano, né? Que foi muito passivo, respeitou muito a equipe do Fantasma. Você que tá no YouTube, tem as escalações aí, né, na tela, mas você que tá no nosso canal de áudio, o time do Capivariano com Guilherme Nogueira 12, Otávio 3, Leonan 4, Bruno Silva 5, capitão do time, Carlos Eduardo é o 7, Popó é o 9, Ravanelli é o 10, Marcos Moser é o 13, Vitor Hugo é o 15, o Matheus Guilherme é o 18 e o Passari é o número 21. O time do Primavera, 1 Vitor Hugo, 2 Júnior Caissara, 3 Afonso, 4 Renato Visque, 5 Bruno Lima, 6 João Vitor, 7 Kevin, 8 Luan Martins, 9 Léo Passos, 10 Matheus Anjos e 11 é o Luiz Fernando. O Albert passa já pra gente as opções, os bancários do Fernando Marchiori, do Fantasma e também do Hélio Cizenando, do Leão da Sorocabana. Bola recuada pro Guilherme Nogueira, informação do Albert Cavalcante, hein? Goleiro do Capivariano acertando para disputar a Série B pelo Vila Nova, o atual campeão goiano. Posse de bola para o time do Capivariano aqui pelo lado esquerdo. Vai trabalhando bola ali o Popó. Na verdade é o Carlos Eduardo. Das costas para a marcação aqui no campo de defesa. Time do Primavera chega aqui para o campo de ataque. Tenta fazer a marcação. A bola vem com o Ravanelli. Vira o jogo. Ele é habilidoso. Ele é bom no passe. Soltou na direita. Vai trabalhando o time do Capivariano com o Passari. Alongou, tocou. Passe na frente. É para o Vinícius Popó. Bate na zaga, vai embora. O Popó levantou o braço. Falou escanteio. O zagueiro, o número 3, o Afonso, falou, é tiro de meta, mas ela apontou escanteio, Albert. Foi escanteio, né? Bola alongada, né, do campo de defesa, que tapa do Ravanelli. Ali o camisa número 13, o Marcos Moser, achou, né, entrando em profundidade o camisa número 9, Vinícius Popó, mas a zaga chegou primeiro, mandou a bola para dentro de fundo, escanteio. Segundo do Capivariano no jogo, segundo no segundo tempo e o segundo pelo lado direito. Bola na área, afasta a zaga, tira, sobrou para Ravanelli, cruzou na boca do gol, toque de cabeça, espalma o goleiro. E aí, na sequência, tinha um jogador do Capivariano na pequena área, perde o gol. Era o Popó. Era o Popó. Eu não sei se estava impedido ou não, mas o goleirão do Primavera, o Vitor Hugo, fez uma defesaça na cabeçada que veio no meio da área. E não estava impedido não, hein, Albert? Não estava, né? O cruzamento do Ravanelli. Dentro da pequena área, ali a bola em diagonal, apareceu ele, o volante Bruno Silva. Ele cabeceou pro chão, a bola deu um kick. E ali o goleirão, né? O goleiraço, Vitor Hugo do Primavera fez a defesa. Ali veio o Popó pelo lado esquerdo na velocidade, ele pegou com a perna esquerda e não pegou em cheio, mandou a bola pro lado do goleiro Vitor Hugo. Que chance perdeu a equipe do Capivari. 0-0 o primeiro jogo da decisão. E olha que o Popó é o artilheiro do campeonato junto com o Neto Moura, com o Neto Berola, perdão, com 9 gols, né? E teve a chance, mas o gol escancarado para ele na defesa espetacular do Vitor Hugo, mas aí ele defendeu para onde dava, né? E aí ele chega no segundo pau, bate na bola, ela sobe, vai embora. Uma grande chance, perde o Capivariano de abrir o placar. É posse de bola para o time do Primavera, quer dar a resposta. A bola vem recuada para o Afonso. Ô Alberti, então vamos lá com os bancários, à disposição dos treineiros. Vamos lá, né? O técnico Hélio Cizenando. Caso ele queira mexer na equipe, ele terá no banco de reservas João Vitor, Ricardo Cerqueira, Gustavo Kuhn, Tiaguinho e Daniel Baianinho. Lailton, Gabriel Paris, Thiago Silva, João Araújo, Leonardo Muchacho, Paulinho e Lucas Cerqueira. Caso o técnico Fernando Marchiori queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Levi, Tomás Kaique, Douglas, Cleiton, Richard, Renatinho, Wanderson, Felipe Cruz,
Pedro Arthur, Renan, Miguel e Hugo Lopes. Muito bem, esse é Albert Cavalcante trazendo para você então as opções dos treinadores do banco de reservas, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. E aqui vem Capivariano, Carlos Eduardo tocou pro Popó, chega para cima dele a marcação, a bola se perde e vai embora. Ele ameaçou, pediu um pênalti, aí falou, acho que eu não vou pedir não. Renato Visque foi lá, conversou com ele, tiro de meta. Mas ela tá pedindo para esperar ali, porque tem o VAR, tem que esperar a confirmação de que não foi nada, né, Albert? Pelo jeito que o Popó levantou, né, não foi nada, só, né, se acharam alguma coisa aí, né, mas a bola, né, dividida ali, o camisa número 4, o Renato Visque, né, já foi para cima do Popó, o Popó nem esboçou, e que gol que perdeu, ó. Na hora que a bola quicou, ele acabou batendo com a perna esquerda, perdeu o gol. E a bola chegou batendo na trave ainda. Beijou né? a trave. Beijou a trave, deu aquela beijada na trave. Bola enfiada no comando pro time do Primavera. Léo Passos brigou, caiu pra ele, bateu nas costas dele. Ele foi fazer a proteção pra não deixar o zagueiro chegar aqui no bico direito da pequena área. E aí a bola bateu nas costas dele e foi embora. É tiro de meta pro goleirão da equipe do Capivariano fazer a batida. Ih, rapaz, essa bola jogada aqui dentro da grande área, tinha 2 do Primavera, a bola voltou para o Marcos Moser, pelo lado direito, parece que conseguiu sair jogando, conseguiu. Matheus Guilherme, lado direito, toca a bola para Bruno Silva, que deu a cabeçada para a defesa espetacular do goleiro do Primavera, bola alongada, campo de ataque, sai do gol, Vitor Hugo. Sai do gol, goleirão do Fantasma para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo Delivery 3744-2121. 7 minutos passados, é segundo tempo de jogo. É a final, primeira partida da final, Campeonato Paulista Série 2. Capivariano e Primavera 0-0. No sábado tem mais 3 da tarde. Lucas de Souza dá o recado. Com ele, Pedro Lino, nosso presidente. Toda a equipe do Portal Futebol Interior para você. Nessa final, vale taça, vale a glória maior da Série 2 do Campeonato Paulista. Capivariano e Primavera estarão na próxima temporada na primeira divisão do futebol paulista. O Primavera debutando na divisão maior do futebol de São Paulo e o Capivariano vai disputar pela terceira vez a competição. Disputou 2015, caiu 2016 e agora volta em 2026. Tiro de meta para o time do Capivariano, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Torcida do Guarani, então fica ligada no Vitor Hugo, que acabou de fazer uma defesaça porque o Albert trouxe no primeiro tempo. Já já eu falo, olha o Capivariano vai pintar o gol, Vitor Hugo! Um passe perfeito para o Matheus Guilherme, ele invadiu a grande área, tentou tocar por baixo. E quem deu o passe foi ele, foi o Rava. Foi o Rava e o Vitor Hugo fez a defesa, evita o gol do Capivariano. Vitor Hugo de novo, hein? Pode ser goleiro do Guarani, Albertinho. E que passe, né, do camisa número 10 com escanteio, cobrado. E escanteio, bola pra dentro da grande área, falhou a zaga, sobrou dentro da grande área, Vinícius Popó bate na zaga, volta, sobra, chega a equipe do Primavera pra tirar. Muvuca, parece que pega fogo o jogo, hein, Albertinho? É, o Ravanelli, que passe, né, um passe de 3 dedos ali, né, um passe em profundidade quando apareceu ele, né, o Matheus Guilherme. Ele entrou livre, leve e solto pelo lado direito, mas não contava com o Vitor Hugo, que fez o famoso X. Como goleiro de salão, acabou fechando todos os ângulos. Ele tentou jogar a bola por baixo das pernas do goleirão, que acabou fazendo a defesa. Que chance teve o Capivariano, que volta no segundo tempo com outra postura, hein, ô Corsato? Cara, o Carlos não tá aqui hoje, ele não tá nem ouvindo. Acho que eu vou fazer uma pergunta um pouco pornográfica pra você. Você já fechou todos os ângulos? Ah. Tá indeciso. Veio o time do Capivariano, deixa quieto. Posse de bola aqui pelo lado direito, Marcos Moser. Chega a zaga. Opa! Ravanelli, meu querido. Carrinho por baixo em cima do Bruno Lima. E ele fala, pelo amor de Deus, não me dá cartão não, mas não teve jeito, não adiantou pedir, viu, Albert? Subiu o cartão. É, o Ravanelli é um jogador de construção, não de, né, ali de poder ajudar na marcação. Ali ele entrou com o pé por cima da bola, acabou acertando o camisa número 6, né, do Primavera, o João Vitor, que tentava ligar o contra-ataque. Ravanelli amarelado. Segue na Arena Capivari. 10 minutos do segundo tempo, Capivariano 0, Primavera também 0. E que pergunta capciosa, né? Meu Deus.
para maiores de 18. É, exato. E eu tenho uma informação também, né? Que no BID saiu que o menino Ney, o Neymar, renovou com a equipe do Santos até dezembro de 2025. Então o menino Ney fica no Santos aí até dezembro de 2026. Ó. Menino Ney renovou o contrato com o Santos até dezembro de 2026. Ou seja, projeto Copa do Mundo? Será? Ele que tava lá num jogo lá, que é presidente de um time lá. Ele, o enfim. Paulinho Louco também, que eu gosto bastante, do GTRP, tava lá, né? A turma bandando o sabugo nele, né? Faz parte, né? Faz parte. Já hoje completando um mês, né? Que ele fez uma partida, jogando uma partida contra o Red Bragantino, Fez o gol olímpico? Não, esse foi contra a Inter, né? Mas ele jogou a fase quartas de final, ele joga. Exato. Ele não joga contra o Corinthians. Semifinal. Isso, exatamente. Ele não joga contra o Corinthians na semifinal, mas ele joga as quartas de final contra o Red Bull Bragantino, se eu não estou enganado. É nesse jogo que ele machuca. Foi que ele chamou Elano para entrar. É isso mesmo. É, isso. Olha, você pode votar aqui na nossa enquete no YouTube, né? Em quem você acha que vai vencer o jogo. O Primavera está ganhando com 45%. Empate 23% e o Capivariano 32%. Vamos ver esse lance. Bola para o Léo Passos. Dentro da grande área chega a zaga do Capivariano. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ó, e lá no Peru, Melgar desconta contra o Vasco da Gama. Gregório Rodrigues. Copa Sul-Americana, agora Melgar 1, Vasco da Gama 2. Deixa eu ver aqui como é que tá o jogo do Corinthians. Subindo aqui. Ih, tá perdendo o Corinthians, hein? Sequeira de novo. A 36 do primeiro tempo. Intervalo de jogo por lá. 1 pro Corinthians, 2 pro time do Huracan. E aqui vem Primavera, campo de ataque pela direita, cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga, tira a lateral, posse de bola pro Primavera. Lado direito, bola com o Matheus Guilherme, fez a finta. Tocou pra dentro da grande área. Tira com a perna direita, Vitor Hugo. Tá dando trabalho o time do Capivariano pro Vitor Hugo. Teve que trabalhar. A bola voltou, sobrou pro time do Primavera. Perdeu, recupera Vinícius Popó e chega Bruno Lima. A Esmo tocou pra ninguém. Faz a pressão o time do Capivariano. 2 bolas em campo, não pode. Ravanelli dominou, trabalhou, tocou bola pra Carlos Eduardo. Chega pra cima dele o Renato Visque na boa, na bola. Tira com a perna direita, com a perna esquerda, ele despacha. Bola lá no campo de ataque. Pra correr o Léo Passos. Aí protege a marcação o time do Capivariano. Com o Otávio, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola. O Otávio jogou rapidinho, tocou pro Marcos. Aí o Léo Passos vem, faz a proteção. O Luan Martins também vem para fazer ali, tentar roubar a bola. Aí a bola vem com o Guilherme, goleiro da equipe do Capivariano. Já virou o passe, tocou pro lateral esquerdo da equipe do Capivariano, que é o Vitor Hugo, soltou na frente. Procurava por ali o Popó. Aí a zaga tirou, então é lateral, lado esquerdo, campo de ataque, favorece o time do Capivariano, tem pressa, vem cruzamento, bola para dentro da grande área, só o Matheus Guilherme dentro da grande área, sobrou ainda para o time do Capivariano. Carlos Eduardo é habilidoso, fez o giro para cima do corpo, tentou fazer a finta, não conseguiu, recupera o time do Primavera, a bola com o Matheus Anjos, chega por baixo, derrubando todo mundo que estava na frente ali. O zagueiro do Capivariano, o Leonan, tem 2 jogadores do Primavera caídos no gramado. Vai mudar. Então vamos lá, vai entrar o ex-Guarani, é isso, Albert? É o camisa número 21, né, o Enan, né, o camisa número 9, o Léo Passos, que foi o primeiro tempo, ele foi ok, né, mas no segundo tempo, né, ali parece que ele sentiu ali, né, já está ali com as meias arriadas, entra o 21, Enan. E só lembrando, você falando em Guarani, né, parabenizar, né, a todos os torcedores do Guarani, hoje dia 12 de abril de 2025, né? 2 de abril de 2025, nós comemoramos aí 114 anos da fundação do Guarani Futebol Clube. Mandaram um abraço, né? Um beijo no coração, nos corações de todos os bugrinos. Então hoje o Guarani faz 114 anos. Fiquei sabendo que o Arthur Eugênio mandou fazer, sabe aqueles bolos temáticos? Né? De 2 andares, símbolo do Guarani. Nem me chamou, com a foto do Careca embaixo, assim. Boa, Careca, né? Bonzó, seria legal, hein? Ele mandou e cantou parabéns lá com a family, com a família. Boa, parabéns pro Guarani. É, o Guarani, Boa. 114 anos. Parabéns aí pra nação nação campeão bugrina. brasileiro, hein? 1978. E mudou. Do interior, né? É, do interior, né? Do interior. Em 1978 foi o único campeão brasileiro. Isso. Concorda comigo? Do interior? É, 1978 ele foi o único campeão brasileiro, não teve outro. Só o Guarani. Ah, tá. Beleza. Vai ser complica, né, velho? Então vai mudar também no O Capivariano. Capivariano ficou com inveja, vai mudar também. É, vai embora o camisa... E agora, hein?
Vai embora o camisa número 21, né? O Passari vai embora, vai entrar o 8, o Thiaguinho. E Bom jogador, hein? O Thiaguinho é envolvente. Fez fumaça no outro jogo, hein? E vai entrar ele, hein? Demorou, mas chegou. Carlos Eduardo, camisa número 7, vai entrar ele, hein? Baianinho. Baianinho, camisa número 11. Agora, hein, meu amigo? Sentiu o Capivariano, né? Começou a se animar no jogo ali, já mudou o Fernando Marchiori também. Agora vai pra cima, lá vem ele, o camisa número 11. Baianinho. Carlos Eduardo foi bem no último jogo contra o Ituano, mas hoje não foi tão bem, não. Tava abaixo, né? E o Baianinho não, o Baianinho foi bem nos 2 últimos jogos contra o Ituano, fez gol nos 2 últimos jogos. O Thiaguinho também foi bem. E o outro Thiaguinho também foi bem. Foi bem o Thiaguinho. Então, chama a tropa aí. E o Enan é aquele mesmo que a gente conhece, experiente, né? Que é titular do time também. Foi titular do time no campeonato. Sim. Foi titular do time no campeonato. Estavam poupando pra partida, sei lá. Eu acho que foi, né, pensando em poupar, né, após as festas, né? Porque nada mais nada menos subir pra elite do futebol paulista. E agora suas peças vão aparecendo aí, né? O segundo jogo, primeiro jogo você vai ver só. Vai sair um vencedor, no segundo vai ser a loucura. Kevin, vem em campo de ataque pro time do Primavera, rasteirinho na boca do gol. Chega a zaga, mete o pé na bola, tira dali. Chega a zaga, Marcos Moser. Tirou dali, ela caiu perto da Isabelle. É posse de bola lateral pro time do Primavera que tem pressa. Aqui pelo lado direito é Júnior Caissara. Trabalhou com o Kevin de novo. Pro Júnior, pro Kevin, cruzou na boca do gol, bate no costado do Vitor Hugo, a bola se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Cara, o Júnior Caissara tá só o pó da rabiola, hein? Já o Marchiori vai ter que tirar ele. Lateral, bola pra ele. Júnior Caissara cruzou na boca do gol. Afasta a zaga, tira. Enan tava lá, junto com o Leonan, mas a Isa pegou tiro de meta, né? Então, ela deu impedimento, mas o goleiro bateu o tiro de meta, tá valendo. Tiro de meta pro Capivariano. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 17 minutos passados é segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A2. É a primeira partida da final 2025. Placar FI aponta pra você. Capivariano Primavera. Leão da Sorocabana Fantasma, tudo igual. 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Não deixe que falem que você não consegue. Diga você mesmo. Eu não consigo. Boa, essa é boa. 18 minutos passados deste segundo tempo. Desmotivacional no ar. Olha o Baianinho trabalhando pela primeira vez. Bola alongada pra ele, muito forte. Se ele tivesse com o motor da Red Bull, ele não chegava nessa bola, viu, Albert? Não chegava mesmo, hein? Bola alongada, Baianinho, ele é rápido, né? Mas assim, não chegaria, né? Nem tanto Nem também. tanto, né? 18 minutos de segundo tempo. Não abusa, 0-0. Não abusa. E pela Copa Libertadores, o San Antônio da Bolívia mete gol pra cima do Olímpia. Tô vendo aqui no placar ao vivo, 1-0 pro San Antônio. San Antônio. E agora ela vai pegar uma falta em cima do jogador do Capivariano, hein? 18 minutos e 40. É o El Bigodão Ravanelli que tá caído lá. O Rava. E vai pintar cartão, hein? É o Rava 10. Rava 10. Rava 10. Agora, então, engraçado que levantou pro ar e a gente não sabe quem foi. Foi pra alguém lá no jogo do Primavera tomou cartão. Tomou cartão. O Rava 10, ele está no chão, ele levantou. E quem levou o cartão? Vamos ver o replay. Ah, foi o número 4. Foi ele, né? O Renato Vischi levou ali. Ele acabou acertando primeiro o Ravanelli e depois ali atingiu a bola. Falta marcada e falta já cobrada. 3 cartões amarelos no jogo. Renato Vischi e Luiz Fernando pro Primavera, pro Prima. E o Rava pro Capivariano. É o Rava que tá com a bola. Bico esquerdo da grande área, lado esquerdo trabalha. Solta essa bola. Vem, cruzamento pra dentro da grande área. Sobe, todo mundo sobe o goleiro. Pode ser goleiro do Guarani, Vitor Hugo do Primavera, que aliás, pra mim, é o destaque do jogo até aqui, hein, Albert? Exatamente, né? Fechou, né? Fechou o gol. E quem sabe, né, que a profecia dê certo, né? Aí, né, que estão de olho, mas também, eu vi, né? Nós ouvimos aí também, né, que agora, né, vamos ver os nomes que irão aparecer no Guarani Futebol. Querendo ou não, o Gabriel Mesquita foi um nota 7,5, né? Nós que sofremos aí com goleiros, né? Douglas Borges, misericórdia.
Nossa, eu até esqueci o goleiro que veio do Santos, qual é o nome dele mesmo, que voltou? Vladimir, pô. Vladimir Braço de Jacaré. Eu vou falar pra você, meu amigo. Agora, aí só que me faltava, né? Apareceu um Douglas Borne da vida. Nós temos o Fred Conte. Bom, enfim. Série C é logo ali. Lembrando então, Gabriel Mesquita acertou para defender o Paysandu na Série B do Campeonato Brasileiro. E aqui vem o time do Capivariano. O Capivariano tá com mais força, mais volúpia nesse segundo tempo. Aí afasta a zaga com Kevin. Lateral, posse de bola, lado esquerdo. Favorece o Leão da Sorocabana. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você tá ligado com a gente passados de 20, quase 21. Vem de novo o time do Capivariano pelo lado esquerdo. Bola enfiada, lado esquerdo, tentou o toque de cabeça ali pro Popó. Chegou a zaga, tirou. Chega a zaga, tira. Ela cai na intermediária. Bruno Silva joga de novo pelo lado esquerdo. Briga por ali. O jogador que é o Vitor Hugo. A bola sobrou dentro da grande área. O toque pra trás do Thiaguinho. Tentou jogar de novo na grande área. Chega a zaga, tira com o Luan Martins. Pro time do Primavera, sai jogando pau nele. Falta. Ele mostra pra árbitra, terceira falta dele. Você não vai dar cartão pra ele, não? E é o Bruno Silva, hein? É o Bruno Silva, que só foi no corpo, né? Ali o camisa número 8, né? O Luan Martins fazendo ali, né? O rabisco no campo de defesa quando apareceu o Bruno Silva. Eu acho que ele não levou, ela não deu cartão amarelo só porque ele reclamou. Se ele tivesse ficado quietinho, tinha levado cartão amarelo, que foi pra cartão amarelo. Cara, se eu sou o Marchiori, eu tiro o Júnior Caissara, cara. Ele tá só o pó da rabiola, velho. Ele tá ofegante, o Júnior Caissara, correu muito. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha o Vitor Hugo, alongou o passo, tocou pro Enan, dominou, saiu cara a cara com o goleiro, vai fazer, bateu pro gol, perna esquerda, ela passa, vai embora. Quem armou, e era escanteio, hein? Quem armou esse contra-ataque foi o goleiro, rapaz, foi o Vitor Hugo. Pra mim era escanteio. Mas recupera já a posse de bola, a equipe do Primavera, bola com o Caissara. Rapaz, Caissara meteu ali um elástico pra cima da marcação, por baixo a zaga do Capivariano tira. E eu falei que ele tava só o pó da rabiola, tá aqui do lado esquerdo agora. Tentou um elástico, chegou a zaga do Capivariano e tirou. Chegou a zaga do Capivariano e tirou, recuperou ali o Otávio, foi bem, mandou para escanteio. Escanteio, mais um no jogo, Albert é o 7º. É, pelo lado esquerdo, né? Mais um escanteio para a equipe do Primavera, né? O 5º para a equipe do Primavera, já cobrado, curto. Bateu os anjos, solta essa, não tá valendo nada, que tá todo mundo se pegando, parece casa de swing lá dentro da grande área. Enan, né? Da pequena área também, o Enan tá lá conversando. Todo mundo se pegando lá, viu, Cavalcante? Exatamente, que defesa, né, do camisa, do goleirão Guilherme Nogueira, na ponta dos dedos, né, no contrapé. E que lançamento do Vitor Hugo, lá de trás ele achou ali o Enan entrando por trás da zaga, bateu ali, né, tentando tirar no contrapé do goleirão. Fez a defesa, escanteio, já cobrado, Matheus Anjos. Agora valendo, Matheus Anjos, jogou na pequena área, jogou no fedor, chega, a zaga afasta o perigo, tira dali, ela cai na intermediária, tenta tirar o time do Capivariano, joga pro alto. Ali o lateral esquerdo, Vitor Hugo, bola vai cair aqui no campo de ataque, Ravanelli com o Júnior Caissara. Júnior Caissara faz a proteção e a bola se perde e vai embora. Ele tá só o pó mesmo, hein, cara? Mas o elástico ele tentou dar ali em cima do camisa número 3 do Otávio, né? Foi lindo, né? Mas é aquela, né, meu amigo? Tá jogando, né? Tá respirando, como diria o outro, tá respirando. É bola dentro, né? E assim tá fazendo o Júnior Caissara. Né? Vamos ver agora se anima o fantasma, né? Porque só até os 20, os 15 minutos do segundo tempo só deu a equipe do Capivariano. Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha filha Paula. Ela não tá ouvindo, mas tô mandando mensagem pra ela aqui no zap. Ela tá pedindo pra fazer um favor pra ela. Eu acho que agora eu não vou conseguir, viu? Porque eu tô narrando o jogo. Vem Baianinho, campo de ataque. Bola lado esquerdo dentro da grande área. Chega por baixo a zaga do Primavera. O Baianinho pôs fogo no jogo, hein, Albert Cavalcante? Um jogador interessantíssimo, né? Pro lado, mais uma vez, o escanteio. Agora o primeiro, né, da equipe do Capivariano, pro lado esquerdo. Né? O escanteio. O Baianinho, quando ele é acionado, meu amigo, é o famoso forfé para a zaga adversária. Ravanelli, Rava 10 pra bola, chuveirou na boca do gol, Popó de cabeça, ela passa, vai embora. Ela passa, vai embora. Mas o jogo ficou mais animadinho no segundo tempo, hein, Cavalcante? Graças a Deus, né? Ali no começo da partida, né? Do segundo tempo não houve a mudança nominalmente, mas sim de postura, né? Ali o Capivariano começou apertando a equipe do Fantasma.
E a equipe do Fantasma ficou meio perdida, né, quando subiu as linhas, né, a equipe de Capivari. E ali, quando o Fantasma se achou na partida, tanto que o Matheus Anjos não tem tanta liberdade como teve no primeiro tempo. O Matheus Anjos, nesse segundo tempo, está igual o Rava 10, né? Estava sumindo no primeiro tempo, aí agora está aparecendo, né? Tendo as melhores ações. E o Vinícius Popó, vejo que ele está meio, né? Meio, sei lá, tá meio poropopó, né? Como diria o outro, né? Quando a bola chega nele ali, não sei, porque os espaços aparecem, ele acabou perdendo um gol, né, com o gol literalmente aberto, né, finalização pelo lado, né, direito do goleiro Vitor Hugo, e depois disso parece que ele deu uma desanimada. Agora teve o cruzamento, é verdade, o escanteio, né, do camisa do Rava 10, né, e ali ele cabeçou meio, né, cabeçou ruim pra caramba. As equipes estão agora, né, buscando o resultado, 25 minutos do segundo tempo, só lembrando que nós temos ainda mais 90 minutos da decisão, que será em Indaiatuba. E agora o Baianinho fez uma falta aqui no campo de ataque pra cima do Kevin, que olhou torto pra ele. Matheus Anjos bateu rapidinho, tocou pro Luiz Fernando. Fez a finta, ameaçou bater pro gol, vai bater agora, trava a zaga por baixo. Ih, rapaz, deu ruim pro Primavera, porque agora vai dar contra-golpe. Ravanelli tentou fazer o toque, demorou pra tocar, mas ainda sobrou pra ele, aí briga 10 com 10. Matheus Anjos contra Ravanelli. Matheus Anjos contra Ravanelli. Tá valendo tudo, hein? Aí a bola voltou pro time do Primavera, Alon marcou a falta, Matheus Anjos chega, recuperação de novo, o duelo é bom, é o Ravanelli, alongou o passe, tocou do lado esquerdo, é pro Baianinho, chega por baixo, o Bruno Lima tira, a bola volta, sobra, aí o Kevin tirou, afastou, jogou a bola na frente, deu certo pro Enan, antes dele chega na recomposição. O Otávio fica com ela. E atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Quase 27, 26 minutos e 55 segundos passados. Deixa eu esperar da 27, vai. Agora sim. 27 minutos passados, segundo tempo de jogo. Série A2, Campeonato Paulista, primeira partida da final na noite de quarta-feira em Capivari. Te contei, não confere aí. 0, Capivariano. 0 também pro Primavera. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Marcelo Corsato. Eu fiz o que pude. Podia pouco. Posse de bola pro time do Capivariano aqui pelo lado direito. Trabalha com a perna esquerda o Guilherme. Matheus toca a bola para Ravanelli. Ravanelli deixou pro Bruno Silva. Bruno Silva para Tiaguinho. Tiaguinho toca a bola no meio pro Leonan. Na verdade é o Otávio que tá lá. Bola pro Tiaguinho. Não saiu não, hein? Não saiu não. Ravanelli. Saiu sim. Saiu sim. Tá parado o jogo. Saiu não ou saiu sim? Saiu sim. E agora parece que tem um pequeno BOzinho ali. Ela vai tirar o cartão do bolso, hein? Exatamente. Vamos ver pra quem vai. É pro Guilherme, né? Pro Guilherme, né? Matheus Guilherme. Né? Ele tá reclamando que a bola não saiu. Ah, mas o cara vai brigar por conta disso, meu querido. Não, pro jogo, não. E a bola não. A bola saiu. Tá reclamando à toa. A bola saiu. E por conta da. Campo de lá. E o Rava 10 primeiro foi o Rava 10, né? Que já tem cartão amarelo, que deu um famoso ali, né? Gritou. E quem levou foi o Matheus Guilherme. Cartão amarelo para o camisa número 18, Matheus Guilherme. Ele foi reclamar com o auxiliar, né? Com o Anderson José de Moraes. Exatamente. Aí por isso tomou cartão. Capivariano, Ravanelli, dominou, enfiou na frente pro Matheus, no meio do caminho chega o Visky. Sai jogando pro time do Primavera, toca a bola aqui no campo de defesa pela meia esquerda, tem dificuldade, agora tá na lateral esquerda. Ih, rapaz, tá todo mundo segurando a camisa de todo mundo ali. Bola com o Luan pro Matheus, Matheus tá de novo bravo com o auxiliar. É lateral pro Capivariano, pro Primavera, na verdade, bola aqui no campo de ataque. E aí chega a zaga tira. Todo mundo se pegando ali. Foi falta no campo de ataque em cima do Matheus, né, cara? Exato. E só lembrando, né, que dos pendurados das equipes, né, a equipe do Capivariano não tem ninguém pendurado. Já na equipe do Primavera, o Visky estava pendurado. Tomou o cartão amarelo, né? Está fora da grande decisão, né? A segunda do jogo da decisão no Gigante da Vila Industrial em Indaiatuba, onde se decidirá, né? Baterá o martelo. Quem será o campeão da Série A2 de 2025? É isso. Posse de bola agora para o time do Primavera. Vem para o campo de ataque. Bola ali com o Bruno Lima. Fez a finta para cima do Bruno Silva. O Bruno Silva chegou. Aí roubou a bola dele. De capitão para capitão. Ele segurou. Tá parado o jogo. Falta. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior.
Que bom, que gostoso ter você junto com a gente. A grande final você vai acompanhar com a gente também aqui no Portal Futebol Interior, viu? Lucas de Souza no sabadão dá o recado junto com o Pedro Lino. Olha o Capivariano, Baianinho alongou o passo, tocou dentro da grande área. É pro Popó, o vice que tá na marcação dele. Ele recua pra trás, vem cruzamento na boca do gol, afasta a zaga, tira. E aí ela cai aqui na intermediária defensiva, círculo na meia-lua da grande área com o Caissara. Tocou a bola para o Bruno Lima, para o Caissara. Na frente procurava por ali o Luan Martins. Bola muito forte pelo lado esquerdo, ela se perde e vai embora. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Girando aqui o placar ao vivo, o campeonato da Sul-Americana. O Corinthians vai perdendo para o Huracan pelo placar de 2-1. Segundo tempo por lá. Deixa eu ver o que mais temos. O Vasco da Gama vai vencendo fora de casa o Melgar do Peru pelo placar de 2-1. Isso pela Sul-Americana, tá, gente? Vamos ver o que temos aqui pela Libertadores. San Antônio da Bolívia 1, Olímpia 0. Vélez Sarsfield e Peñarol vão empatando pelo placar de 0-0. Resultados para você. Lembrando que o tricolor do Morumbi, o São Paulo, joga logo mais contra o Talleres da Argentina. O jogo está marcado para as 9h30 da noite. E tem também o Botafogo, né? Botafogo joga também. No mesmo horário contra a Universidade de Chile. Marcado para as 9h30 da noite lá em Santiago, no Chile. E agora tem uma falta para cima do Matheus Guilherme. Falta do lateral esquerdo da equipe do Primavera que vai tomar cartão, hein? É o João Victor. Cartão para ele, mais um no jogo. Eu até perdi a conta aqui, acho que é o quinto, né? É isso? Isso, é o quinto. É o quinto. E quando vai Leonardo Muchacho, né, do lado do Capivariano, está pronto para entrar. Vamos ver quem vai sair. Mas Leonardo Muchacho está para entrar em campo, né? Cartão amarelo para ele, né? Não tem jeito, né? João Vitor, camisa número 6. Puxou pela camisa, sentiu o contato, a camisa veio, somente não o contato. E quando vai embora, o camisa número 9. Vai sair o artilheiro do campeonato? Foi o que o Hélio Cizenano viu que eu também, nossa, né? Acabamos aí, né, vendo, né? Que o Vinícius Popó, depois que perdeu aquele gol lá, já era, né? Totalmente abaixo, né? Não é aquele Vinícius Popó, né, artilheiro. Quando vai embora, o camisa número 4 também, né? O Visky, que está pendurado para a próxima partida, já está amarelado também, está fora. E vai entrar o camisa número 14, o Douglas. Então, na equipe do o Capivariano Vinícius Popó, o camisa número 9 foi embora, entrou camisa número 20, o Leonardo Muchacho. E foi embora também vai outra mudança também, hein? O Luiz Fernando, amarelado também, camisa número 11, vai embora. E vai entrar o 19, Felipe Cruz. Então, o Renato Visky foi embora, o 4 entrou o 14, o Douglas. Foi embora o Luiz Fernando, o 11 entrou o 19, Felipe Cruz. E na equipe do Capivariano, Vinícius Popó, artilheiro do campeonato, vai embora com a 9 e entra o 20, Leonardo Muchacho. Muito bem, Muchacho tá no jogo. Alterações dos treinadores para você aqui no Portal Futebol Interior. Falta pro Capivariano. Bola para dentro da grande área, lado esquerdo. Vem cruzamento fechado na boca do gol. Passa por todo mundo, cai no peito do Bruno Lima. E aí ele isola, tira dali. Eles queriam que a bola tivesse saído no cruzamento que veio da esquerda lá do Capivariano, mas não, segue o jogo. Muchacho vai pra bola aqui pelo lado direito. Toca a bola no campo intermediário pro Moser. Moser devolveu, tocou, vai vir um chute de longe. Meu pai amado, Leonan, que é isso, querido? Que é isso, Leonan? Isolou. Isolou, foi embora, tiro de meta pro Primavera fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Chegando a 34 minutos cravados, é segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série 2 é a final, jogo de ida, as duas equipes já com acesso para a próxima temporada. Na Arena Capivari, na cidade de Capivari, nesta quarta-feira, placar FI aponta 0, Capivariano 0, Primavera. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Sou eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. O Felipe Cruz já trabalhando pela primeira vez no jogo, mas já deu ruim pra ele, tá sentindo a perna direita ali, o pé direito, no cruzamento que veio. Ele foi travado pela marcação.
A bola se perdeu, foi embora pra lateral, mas tá mancando. Tá parecendo um Saci Pererê lá, o Felipe Cruz, hein? E quando vem ele, né? O Júnior Caissara, ele parece sempre tá com dor, né? Você olha pra cara dele, sempre tá com dor, sofrendo. Sabe aquele cara tá de cansaço? Mas não. O bicho tá em campo ainda. Olha o Kevin, jogou lateral, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga do Capivariano, tira. E ele tava lá, brigando no rebote, o Caissara. Bola pra dentro da grande área, pra chegada do Felipe Cruz. Muito forte o passe. Se perde, vai embora. Tiro de meta pro time do Capivariano fazer a batida. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. É isso, lembrando que toda segunda-feira no YouTube Hora da Macaca tem Hora da Macaca, onde a gente fala uma hora, mais de uma hora. Tem dia que até são 3 horas falando de Ponte Preta. O âncora do programa não para de falar. Aí o programa demora 3 horas, cara. É ele, né? Cara, pelo amor de Deus, viu? Pelo amor de Deus. Tá reclamando, é? Toda segunda-feira, não, já falei que é no máximo 1h30, mas não adianta. Toda segunda-feira, 9 da noite no YouTube, Hora da Macaca, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Olha, pelo Brasileirão Sub-20, primeira fase, segunda rodada, o Botafogo vai vencendo o CRB pelo placar de 2-1. É o Brasileirão Sub-20. Lembrando que a Ponte Preta mais cedo venceu fora de casa o Brusque pelo placar de 3-1, se recuperando da derrota para o Galo Ituano. O Ituano que venceu o Operário por 3-0, portanto, é o Sub-20 Série B para você. E aqui vem o time do Capivariano, bola alongada, campo de ataque, Vitor Hugo. Atento, o goleiro fez a defesa, goleirão do Primavera do Fantasma, Alberti. É, o famoso passe arco, né? O camisa número 10, né? Ali tentou dar aquele passe, né? Cheio de veneno, onde a bola passa por toda, né? Toda a extensão ali, saindo da marcação. E ali o Vitor Hugo fez ali a leitura correta, né? Se adiantou alguns passos e acabou fazendo a defesa. Se ele espera, como todo goleiro normal, você que joga no gol sabe, se ele espera, ali possivelmente seria o primeiro gol da partida. 37 minutos do segundo tempo, empatado o primeiro jogo da decisão. Está ficando tudo para Indaiatuba, viu, Corsato? Posse de bola pro time. Eu fiquei desatento aqui. Tudo bem, não dá nada. Fiquei desatento. Devia ser proibido ler o WhatsApp particular na transmissão. Posse de bola pro time do Primavera. Bola aqui pelo lado esquerdo. É o Luan Martins. Bate contra a marcação do Matheus Guilherme. A bola volta, sobra pro Matheus Guilherme. Ele vai tirar dali. Aí tirou do jeito que deu. Perna esquerda. A bola cai com o jogador Muchacho. É o Muchacho. É o Leonardo Muchacho. A bola voltou aqui no campo de defesa. Pro Ravanelli. Pro Matheus Guilherme, pro Ravanelli. Ravanelli tem tranquilidade, a bola chega nele, ele sabe o que vai fazer. Bola com Bruno Silva, capitão do time. Bola recuada aqui no campo de defesa. Trabalha com o Leonan, vai subindo as peças. O time do Capivariano. Bola com o Vitor Hugo. Alongou o passe na frente. Muchacho. Ele é brigador, hein, o Muchacho. Com ele, tá por lá o Afonso. Se vira do jeito que dá, tira dali. Quer saber de conversa não? Manda pra lateral, posse de bola pro time do Capivariano. Vai ter alteração, o Albert vai confirmar daqui a pouco. Mas eu vou fazer o seguinte, chamar o teaser. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. O time do Capivariano, do Hélio Cizenando, faz as suas mexidas, né? O camisa número, vamos ver aqui, né? Agora perdi, né? O 18, o Matheus Guilherme foi embora, entrou camisa número 17, o Thiago Silva. E o Ricardo Cerqueira, ele entrou no lugar do, vamos ver Matheus Guilherme. Do Matheus Guilherme, isso, 17. Então entrou o Matheus Guilherme, foi embora. Isso. E entrou o camisa número 17, que é o Thiago Silva, correto? Agora vamos ver quem saiu também, né? Ó, eu tenho aqui, 17 e 2 entraram. Então o Passari, né? O Passari, o 21. Não, o Passari, o Ravanelli, desculpa. Ravanelli foi embora, camisa número 10, estranho, né? E entrou camisa número 2, o Ricardo Cerqueira. E o Matheus Guilherme, o 18, foi embora, entrou o camisa número 17, Thiago Silva. Muito bem. 1, 2, 3, 4, 5, já foram as 5 alterações do técnico Hélio Cizenando. Então ele tirou o Ravanelli, que pra mim, do Capivariano, eu acho que foi o melhor em campo.
O Ravanelli foi no primeiro... O Capivariano foi. Exatamente. No primeiro tempo, né? O camisa número 10, o Matheus Anjos, da equipe do Primavera, comeu a bola. Isso. E já no segundo tempo, aí o Ravanelli aí foi o diferencial, hein? No time do Capivariano, que pra mim o melhor em campo é o Vitor Hugo, o goleiro do Primavera, que fez aquela defesaça na cabeçada lá do Bruno Silva, depois com a perna direita, ele defende também uma bola do Matheus Guilherme, né? Fez Vitor o Hugo. X. Isso, Vitor Hugo, goleiro do Primavera. Mas são os destaques do jogo, mas o Ravanelli foi embora. É posse de bola pro time do Capivariano. O errado que deu certo pro Moser. Soltou a bola na frente, vai trabalhando. É com o Thiaguinho. Dominou das costas para a marcação. Vai para cima ali do número 14 da equipe do Fantasma, que é o Douglas. Entrou também nesse segundo tempo. A bola girada é pro time do Capivariano, pro Thiago Cerqueira. Soltou do outro lado, é pro Vitor Hugo. Vitor Hugo pensa, solta essa bola. Trabalhando aqui pelo lado esquerdo é o Ricardo Cerqueira. Se enroscou ali com o jogador do Primavera. Tá parado o jogo. Tá parado o jogo. Vai marcar a falta em cima do Muchacho. Marcou a falta do Ricardo Cerqueira em cima do Muchacho. Não, o Ricardo Cerqueira, né, acabou fazendo a falta em cima do camisa número... Era o Muchacho? Não, Muchacho não. Ah, não. É o 19. Exatamente. 19 É o Felipe Cruz. Felipe Cruz. O Muchacho é número 20, mas é do Capivariano. Exatamente. É do Capivariano. Não confunda, narrador. Não confunda. Daqui a pouco tem o 20 e o 16 no Primavera. O Gabriel Paris e o Leonardo Muchacho. Ué, peraí, tem uma coisa errada que tá certa. Número 20 do Primavera. É do Primavera. Então tá certo. Então. Vai entrar o camisa número 16, o Richard, né? Vai entrar essa plaquetinha também. É o Luan Martins, vai embora, camisa número 8. Número 16, 8. Richard. E o camisa número 20, né? O Pedro Arthur. Vamos ver, vai entrar no lugar de quem? Do 10. Do 10, o Matheus Anjos. Tiraram os 10. 10 e 10. Então o 20, Pedro Arthur, entrou no lugar do camisa número 10, Matheus Anjos. E o camisa número 16, o Richard, entrou no lugar do Luan Martins, camisa número 8. Richard, portanto, Richard que no jogo da classificação contra o Taubaté foi muito bem. O Richard, então tá entrando no time aí. Jogador da equipe do Primavera. Isso. Muito bem, segue 0-0, estamos com 42 minutos passados. Segundo tempo de jogo. Vem bola alongada aqui no campo de ataque pro time do Capivariano. Aí a zaga tirou, voltou, sobrou ainda pro Capivariano. Baianinho brigou, invadiu ali. Foi falta, hein? Ou então ele deu uma piscinada e enganou o narrador aqui, hein? Todo mundo, hein? Porque foi falta, hein? Foi falta. E o Júnior Caissara, né? Ele é empurrado, né? Tá apanhando pra caramba. Cara, também. o Luan Martins não saiu não, velho. Quem saiu foi o 6. Foi o 6? Foi o 6 pra entrada do... João Vitor, então? Não, Então. pra entrada do Pedro, do Richard, foi o 6. Então, peraí. E o Matheus Anjos foi substituído pelo Pedro Arthur. Então o Luan Martins tá no jogo, tá? Então foi o seguinte, então eu fui enganado pela plaqueta. Eu ergui o 6 ali. Não, foi o 6 mesmo que saiu. Não, o 6 não, desculpa, o 8, né? O Luan Martins, aquela hora que eu vi a placa, né? Mas ele tá no jogo, ele continua. Então foi o camisa número 6 mesmo. Foi o 6 que saiu, foi o João Vitor que saiu, que já tinha cartão amarelo pra entrada do Richard, jogador da equipe do Primavera. Então, 1, 2, 3, 4 alterações do Primavera. 4 alterações do Primavera, mas já mexeu as 4 vezes, né? Ele já parou o jogo 4 vezes. O Capivariano mexeu assim. Então o Primavera não vai poder mais mexer porque já fez as 3 paradas. Porque o Enan entrou sozinho, né? Isso. Entrou sozinho. Depois entrou o Douglas sozinho. E agora entraram o Pedro Arthur e o Richard. Então foram 3 paradas no segundo tempo para o time do Primavera, 4 alterações. E 3 paradas para o Capivariano, 5 alterações. Vem Capivariano. Campo de ataque, bola para dentro da grande área. Vem cruzamento na boca do gol. Bate na zaga, vai embora. Foi o Muchacho que estava lá contra o Kevin, só que a bola repicou nele, né? Exatamente. Deu azar. Pelo lado direito, né? Ele recebeu ali a bola, né? Não tinha o que fazer, tava sozinho, ele tentou o cruzamento, a bola explodiu na zaga do Primavera, porém, entretanto, a bola voltou no corpo do jogador, no camisa 20. Muchacho é apenas tiro de meta para a equipe de Primavera, que vai levando, né? Vai levando a decisão, né? A grande decisão para casa, né? No gigante da Avenida Industrial. E só lembrando, se persistirem o empate, né? Não importa agora 10-10, 20-20, 1-1, 0-0. Teremos penalidades máximas.
Esse é Albert Cavalcante aqui na transmissão Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? Quase 45, hein? 44 minutos e 50 passando. Ih, olha a besteira. Vai sobrar pro Capivariano, vai pintar o gol. A bola vai entrando pra fora do gol. Vitor Hugo, que lambança com o Richard. O Richard com o Vitor Hugo. Ela sobrou a caráter pro Thiago Cerqueira. Ele teve a tranquilidade, falou, vou fazer. O gol tava só. O gol tava aberto. E ele perdeu. Ele perdeu a chance do Capivariano de fazer o primeiro gol no jogo. Seguindo no giro, agora 45. 45 minutos passados do segundo tempo de jogo. O placar, por incrível que pareça, depois desse lance, segue tudo igual. Capivariano, Primavera, Capivariano, 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu e você e eu e toda a equipe do Portal Futebol Interior. Vamos até 49, informa o Albert. Rapaz, não sei quem que errou, mas eu acho que o Vitor Hugo tinha nada que tá ali naquela bola do Richard, né? Ah, mas quem errou mais foi o Thiago Silva, o camisa número 17, né? Obviamente, né? O goleiro quis dar uma de líbero, né? E a bola acabou pegando nas costas do zagueiro e acabou, pronto. Agora ali, olha lá, é ele, ó. E foi o cara 17. que perdeu o gol. É. Ele Só empurrou. amarelo? É. Ótimo. Então, ele Tá falando, dá cartão pro cara ele também. É, Eu não entendi o porquê disso aí, viu? Eu também não. Quando veio o bololô, né, de jogadores do Primavera, mas... Foi com o Luan Martins a treta. E não justifica o gol que perdeu, né? O Thiago Silva, né? Ali, o camisa número 5, Bruno, né? O Bruno Lima, com o Vitor Hugo, acabaram se atrapalhando. E a bola sobrou para ele, né? Livre, leve e solto, camisa número 17, o Thiago Silva acabou de levar cartão amarelo. Cara, se ele tivesse fechado o olho, ele faria o gol. Tentou tirar muito, tirou muito mesmo. Tirou o gol que poderia ser o gol, né, da vantagem da equipe do Capivari, que vai jogar a segunda partida fora de casa. É, Thiago Silva, rapaz, se o VAR quisesse, poderia ter até expulsado, porque isso foi agressão, né? Mas ficou no cartão amarelo. Vem Capivariano, Baianinho, vai chutar pro gol, bateu, bate na zaga, volta, afasta a zaga, tira, voltou, sobrou, a batida pro gol, Vitor Hugo pra pegar. Vitor Hugo pra pegar, foi o número 20, o Muchacho, que bateu essa bola, mas veio fraquinha. E aí o Vitor Hugo, com tranquilidade, na pequena área, pegou. Na verdade, o primeiro chute foi do Ricardo Cerqueira, né? E aí no rebote ela sobrou pro Muchacho dentro da grande área. Mas ele pegou fraco na bola, Alberti. A bola veio, né, ali muito perto dele, né? E não teve como ele colocar tanta força, né, na bola. Só que mesmo assim ele arriscou, tá certo, né? Porém, entretanto, ele chutou mais a grama do que a bola. E a bola saiu nas mãos do goleiro Vitor Hugo. Meus amigos, 47 minutos do segundo tempo. A decisão está indo para Indaiatuba. Teremos no sábado, às 3 horas da tarde, o Primavera e o Capivariano decidindo quem será a melhor equipe da Série A2 de 2025. Mas ainda tem jogo nos acréscimos. Baianinho aqui pelo lado direito, descola a marcação, bate, trava a marcação. É lateral, posse de bola para o time do Capivariano. Thiago Silva dominou, tocou a bola para o Moser. Moser solta a bola para Bruno Silva. Jogou dentro da grande área para brigar o Muchacho. Aí ele vai esperar a bola sair. Foi empurrado. Conseguiram derrubar ele, cara. Ele é forte. Ele é forte. Ele lembra o Walter, mas bem mais magro, né? Se bem que eu disse que o Walter tá magro agora, né? Mas agora é tarde, como diria o programa do Danilo Gentili, né? O Walter que vai jogar o Campeonato Carioca na segunda divisão pelo americano. Mas aí que tá, olha lá, todos os jogadores aí o último lance, né? Último lance. 93:40 ou 48:40, escanteio pro time do Capivariano. Tá todo mundo se pegando, agora a árbitra vai conversar ali. Opa, você viu? Um tretando com o outro tretando com um. Escanteio, bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo, sobra ali pro Muchacho. Aí ele não teve o domínio. Olha o contra-ataque. Luan, será que dá, Luan? Luan? Viu bem, o passe tocou, bola na frente pro Felipe Cruz. Ele vai dominar aqui pelo lado esquerdo, vai pra cima da marcação do Moser. Pensa, toca a bola pro Carequinha Richard. Vai virar o jogo, chega, a zaga trava.
Chega, Thiaguinho. Puxa o contragolpe pro Capivariano. O último suspiro, o último esforço para tentar o gol da vitória no segundo tempo. O Capivariano foi melhor. Aí o Thiago Silva, que perdeu um gol feito, vem com essa bola, domina a perna esquerda, solta a bola do outro lado. Vai trabalhando com o Ricardo. Ricardo dominou, trabalhou com o Thiago, dominou perna direita, perna esquerda. Vai bater pro gol! Pra fora do gol. Ele colocou a curva pro lado errado, né? A curva pro lado errado, até a árbitra ficou brava e vai terminar o jogo. Apita! Mariana Nani Batalha! Ponto final na Arena Capivari, na primeira partida, o primeiro ato da final da Série A2 se foi. E ninguém é de ninguém. Capivariano 0, Primavera 0, fica todo pro jogo da volta, que vai acontecer na cidade de Indaiatuba, sabadão, 3 da tarde, com transmissão aqui nos canais Futebol Interior, com Lucas de Souza e também o Pedro Lino. Fim de jogo na Arena Capivari nesta quarta-feira. 0 pro Capivariano, 0 também pro Primavera. Bom, o Albert pode falar daqui a pouco, mas vamos pegar a palavra dos jogadores. Parece o Popó, é ele mesmo que vai falar? É ele mesmo. Fala, Popó. Fizemos um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Tivemos nossas oportunidades, não aproveitamos. Controlamos muito o jogo aqui no segundo tempo. Mas agora vamos descansar e pensar no próximo jogo, na decisão na casa deles. É o Popó, né? O menino que já, né, teve já um valor venal de 436 milhões ali antes ali, né, quando ele estava nas categorias de base da equipe do Cruzeiro, onde ele foi revelado. Perdeu oportunidades, né? O camisa número 17, né? O Thiago Silva nunca mais na vida dele vai ter uma chance daquela, hein? Sem goleiro, sem ninguém ali, ele colocou muita tranquilidade, foi muito displicente, acabou perdendo o gol que pode, obviamente. Esse gol fará, né? Fará falta na última partida. Quando aparece ali também o Renato Vischi, né? Ele está suspenso para a próxima partida, levou o terceiro cartão amarelo, está fora da grande final. E ele ali discutindo, né? Ele debatendo com a Mariana Nani Batalha o porquê de ter tomado o cartão amarelo. Ele estava dizendo ali, né? De forma assintosa, acabou o jogo mesmo. Pode falar o que for, né? Tomar vermelho não vai jogar a última partida mesmo. Que ele estava olhando a bola e não o jogador, né? Que ele acabou levando o cartão amarelo, que está fora da grande final de sábado em Indaiatuba. É isso, muito bem. Portanto, vamos ver se vai falar alguém do Primavera, né? Porque já falou o Popó, artilheiro do campeonato com 9 gols, junto com o Neto Berola, do Ituano. Tem a chance de, se fizer gol no jogo da volta, né? No jogo da volta, de ser o artilheiro isolado do campeonato. E é o Vitor Hugo que vai falar, hein? Vamos ouvir o Vitor Hugo, goleirão, hein? Goleiraço do Primavera. Que agora lá em casa a gente vai decidir buscar o título. Tá certo, tá aí, Vitor. Pensar, você pode mudar de casa, hein, meu querido? Então, é o camisa número 16, viu, que fez a lambança. O Richard. O Richard, né? Eu achei que foi o Bruno Lima, cara. Eu tinha certeza que era o Bruno Lima, mas não, o Richard. Foi o Richard. O Richard que não olhou onde estava o goleiro, mas eu achei que o Vitor Hugo nesse lance aí não tinha nada que tá ali, né? Porque era a bola pro cara que tava na jogada. Mas se não fosse o Vitor Hugo, o Primavera tinha perdido o jogo. Ah, sim, isso é verdade. Ele fez pelo menos 2 grandes defesas. Exatamente. Né? Cabeçada do Bruno Silva e depois o Popó acabou perdendo, né, o gol. E depois ali também o X, né, que ele fez na frente do Matheus Guilherme, uma jogada pelo lado direito. É isso, muito bem. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho tem o nosso fim de jogo. E aí a gente vai trazer os quadros do programa, né? Esse mini fim de jogo que vai começar daqui a pouquinho. Porque aí tem ficha técnica do jogo, tem as notas, a gente dá as notas para as equipes, vamos trazer aí o melhor em campo também para você. E é claro, tem informação do placar ao vivo do portal Futebol Interior, vamos ter o comentário do jogo, a gente vai fazer um comentário para as 2 plataformas, né, tanto para o YouTube como também para o Instagram. E é claro, vamos resenhar com você que está junto com a gente aqui no portal Futebol Interior, acompanhando a nossa transmissão. Primeira partida da final do Campeonato Paulista, Série A2, 0-0 Capivariano e Primavera. Transmitimos o jogo para a concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Segura aí, depois do intervalo tem o fim de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo. Referência e fonte para a mídia em geral.
tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. Salve, salve você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Fim de jogo, transmitimos a primeira partida da final da Série 2. Capivariano e Primavera empataram pelo placar de 0-0, tudo para a segunda partida, sabadão, 3 da tarde, que você vai acompanhar aqui com a transmissão do Lucas de Souza, reportagens do Pedro Lino. Bom ter a sua companhia, a sua audiência e a sua companhia com a gente por aqui. Dando uma girada no placar ao vivo, jogos de momento da Copa Sul-Americana, o Corinthians vai perdendo para o Huracan. 77 minutos do segundo tempo, 2 para o Huracan, 1 para o time do Corinthians, Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, o Santo Antônio da Bolívia vai batendo o Olímpia do Paraguai pelo placar de 2-1. Peñarol, fora de casa, vence o Vélez Sarsfield da Argentina pelo placar de 1-0. Ainda pela Sul-Americana, o Vasco, fora de casa, bate o Melgar do Peru pelo placar de 3-1. É isso, você acompanhando a gente, é claro, todas as informações dos campeonatos pelo Brasil e pelo mundo no placar ao vivo do portal Futebol Interior. Se você não baixou, baixe o placar ao vivo. Bom, são 8 da noite mais 36 minutos. Fazer um resumo do jogo aqui. 0 para o Capivariano, 0 para o Primavera, na primeira partida da final da Série A2. Primeiro tempo bem equilibrado, não consigo destacar nenhum time. Mas o segundo tempo, para mim, foi todo do Capivariano. Se tivéssemos que cravar um vencedor, eu acho que o Capivariano seria merecedor da vitória, hein, Albert? Eles acabaram, né, do primeiro tempo se respeitando muito, né? A melhor defesa do campeonato e também o artilheiro, né, o Vinícius Popó. Ali houve o duelo individual e quem levou a melhor foi no primeiro tempo. Foi a defesa da equipe do Fantasma, né, que acabou ali, né, não deixando nenhuma ação chegar ali com perigo para o Vinícius Popó. Né, um detalhe também, né, para o Matheus Anjos, né, com camisa número 10, uma boa movimentação, chamou a responsabilidade, levou falta, né, levou faltas, acabou ajudando no sistema defensivo,
Mas chegando no segundo tempo, né, Corsato e amigos, a equipe, mesmo não mudando nominalmente, a equipe, o Hélio Cizenando, né, do Capivariano, acabou ali dando uma injeção de ânimo, né, onde começou a explorar, né, aumentou as suas linhas, né, não teve medo de ser feliz, jogando nos seus domínios, e teve as melhores chances. Se não fosse o goleiro Vitor Hugo, que para o bem fez 2 defesas importantíssimas, e para o mal contou com a sorte, né, após ali o Richard, né, que entrou ali na metade para o fim do segundo tempo, e ele que acabou saindo de maneira equivocada fora da grande área, acabou sobrando para o camisa número 17, Thiago Silva, que acabou perdendo o gol. Seria aí o Capivariano no cômputo, né, do primeiro tempo. No segundo tempo, a equipe de Capivari merecia ter saído com o resultado, né, da vitória, viu, o Corsato? Esse é Albert Cavalcante analisando, portanto, a primeira partida entre Capivariano e a equipe do Primavera. Bom, Bolacha, quando você quiser, podemos soltar as notas do jogo, tá? Que a gente vai dar nota aí para as equipes, vamos dar nota também para a arbitragem e vamos aqui trazer o melhor em campo neste jogo para você. Daqui a pouco também tem a ficha técnica do jogo, tem um comentário final. Simbora lá então, Bolacha! Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 8 da noite, mais 38 minutos para concessionária Sim, restaurante do Dadá, Hipercap Brasil. As notas do jogo, Capivariano e Primavera. Nota para o time da casa, para o Capivariano, Alberti. No primeiro tempo, perdido com a marcação da equipe do Fantasma Tricolor. No segundo tempo, acabou se soltando, tendo as melhores chances. Perdeu o lance capital com camisa número 17, Thiago Silva. E, né, vai apostar todas as suas fichas em Dayatuba. Né, dito isso, né, as duas equipes estão de parabéns, mas para essa partida, nota 7,5 para a equipe do Capivariano. 7,5 para o Capivariano, Primavera. O Primavera soube se defender bem, né, no primeiro tempo teve mais volúpia, né, chegou, mas não concluiu com tanta, né, com tanta maestria, né, as chances apareceram, mas chegou na hora, parecia que a equipe de Primavera não sabia, né, na hora que tinha que chutar, tocava, na hora que tocar, chutava, né, ali acabou invertendo, né, perdendo bolas bobas ali, e vamos, né, lembrar aí que o Matheus Anjos foi um jogador de destaque da equipe do Primavera, mas dito isso, né, depois no segundo tempo acabou ali se encolhendo, né, com o ímpeto da equipe do Capivari, nota 6,5 para o Primavera. Muito bem, 6,5 para o Primavera. E a equipe de arbitragem comandada pela Mariana Nani Batalha, que nota merece? Perfeição não existe, né? Elogiar árbitros não existe, mas a Mariana Nani Batalha com seus auxiliares, né? O Anderson José de Moraes Coelho, Isabelle de Oliveira, né? O Douglas Marques das Flores e o Adriano de Assis Miranda, eles foram muito bem na partida de hoje. Foi uma partida também que teve alguns bololôs, né? Ali alguma confusão, né? Troca de empurrões, foi muito bom, gostei muito da equipe de arbitragem, nota 8 para a equipe de arbitragem. Muito bem, vamos lá com o melhor em campo, tirando as duas equipes, né, do Capivariano, eu gostei do Ravanelli, e no Primavera eu gostei do goleiro Vitor Hugo. Se fosse para mim escolher um dos dois, melhor em campo, para mim, o Vitor Hugo. Quero saber a sua opinião, Alberti. Menção honrosa, né, para o Ravanelli no segundo tempo e também para o Matheus Anjos no primeiro tempo, mas o Vitor Hugo foi ele aí o causador de todo o frisson, né, da torcida do Primavera, né, tanto a favor como contra, né, mas se não fosse ele, possivelmente o placar seria aberto. Também estou com você, viu, Corsato? Vitor Hugo, o melhor jogador em campo. Muito bem, é isso. Portanto, para você as notas do jogo aqui no Portal Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Daqui a pouco tem o comentário final, mas antes vamos trazer a ficha técnica. O Bolacha está preparando aí, passar aqui no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Pela Copa Libertadores da América, o Santo Antônio da Bolívia vai batendo o Olímpia por 2-1. Acaba de empatar o Olímpia do Paraguai, portanto 2-2. 2-2. E o Vélez vai perdendo em casa para o Penharol pelo placar de 1-0. Pela Sul-Americana, o Corinthians vai perdendo para o Huracan. Quantos minutos? 83 minutos passados lá do segundo tempo. 2-1 para o time argentino. E o Vasco vai vencendo no Peru o Melgar. Portanto, Melgar 1, Vasco da Gama 3 jogos aí em andamento pela Copa
Sul-Americana. Podemos então com a ficha técnica, 8 da noite mais 42 minutos. Ficha técnica do jogo. É isso, ficha técnica do jogo para você, Campeonato Paulista Série A2, final, jogo de ida, noite de quarta-feira, 2 de abril de 2025, na Arena Capivari, o capivariano Leão da Sorocabana, jogou e empatou com Guilherme Nogueira, Marcos Moser, Otávio Leonan e Vitor Hugo, Bruno Silva, Carlos Eduardo Ravanelli, Matheus Guilherme, Passari e Vinícius Popó. Time do Hélio Cizenando, que colocou em campo o Baianinho, o Thiago Silva, o Ricardo Cerqueira, o Leonardo Muchacho e também o Tiaguinho. Já o Primavera, o Fantasma, de Vitor Hugo, Júnior Caissara, Afonso, Renato Vischi, João Vitor, o Bruno Lima, o Luan Martins e o Matheus Anjos, o Kevin, o Léo Passos e o Luiz Fernando. Fernando Marchiori no segundo tempo ainda colocou o Douglas, Pedro, o Arthur, Richard e também o Enan, e o Felipe Cruz, né? Portanto, foram 5, eu falei aquela hora que haviam sido 4, mas foram 5 alterações no time do Primavera. Felipe Cruz, Enan, Richard, Pedro, Arthur e também o Douglas, tá? Foram 5 as alterações do Fernando Marchiori. Não tivemos gols na partida, o resultado foi 0-0. A árbitra Mariana Nani Batalha, auxiliado pelo Anderson José de Moraes Coelho na bandeira 1, na bandeira 2 a Isabelle de Oliveira, quarto árbitro Douglas Marques das Flores, quinto árbitro a Marcela de Almeida Silva e o VAR o Adriano de Assis Miranda. Cartões no jogo para o capivariano Ravanelli, tomou cartão, o Thiago Silva também tomou cartão, foram 2 cartões para o time do capivariano. Primavera, o Renato Vischi toma cartão e está suspenso, não joga a partida final, né? O João Vitor toma cartão também e teve outro cartão para o Luiz Fernando. Então foram 5 cartões amarelos no jogo, 3 para o time do Primavera, 2 para o time do Capivariano. Portanto, noite de quarta-feira, na primeira partida da final da Série A2, no Campeonato Paulista, na Arena Capivari, ninguém foi de ninguém. 0 para o Capivariano, 0 para o Primavera. Ficha técnica do jogo. É isso, lembrando que sábado, 3 da tarde, Lucas de Souza dá o recado aqui no Portal Futebol Interior com o Pedro Lino, o nosso presidente. 3 da tarde, a jornada começa por volta de 2h30 e você vai acompanhar esse jogo com a gente para sabermos quem vai ser o campeão da Série A2. O Bolacha vai preparar o comentário final, a gente vai fazer um comentário final curto, porque esse comentário final ele vai ser levado para o Instagram, @Futebol Interior, e depois, quando terminar o jogo, também aqui na plataforma YouTube Futebol Interior. Para concessionaria Sim, restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Agora são 8:45 da noite. Agora o comentário final. Marcelo Corsato. Albert Cavalcante. Transmitimos para você aqui no Portal Futebol Interior com a mesa de som do Bolacha, o empate entre Capivariano e Primavera no jogo de ida da primeira final do Campeonato Paulista Série A2, 0-0, Albert Cavalcante. Tudo aberto, né? Tudo aberto para o jogo de volta. As duas equipes no primeiro tempo, a equipe do Hélio Cizenando acabou sentindo muito. Já no segundo tempo, a equipe do Primavera acabou sentindo muito. Tudo aberto, lembrando, o placar empatado por qualquer resultado, teremos penalidades máximas. Corsato. É isso, Capivariano melhor no segundo tempo, mereceu até a vitória, mas não conseguiu. Jogo da volta, portanto, sábado, 3 da tarde. Você conferiu comentário do jogo. Comentário final. Tá certo, então. 8 da noite, mais 46 minutos. O Bolacha tá ávido para ir embora. Então vamos nessa. Albert Cavalcante, o seu destaque final. A equipe de Capivari e a equipe de Indaiatuba se enfrentam no sábado, às 3 horas, para saber quem é o grande campeão. Né? Parabéns às duas equipes que chegaram, né? Conseguiram o principal, que era o acesso. Agora eles vão lutar para colocar a cereja no bolo. Lembrando que a equipe de Capivari já foi campeão da Série A2 e a equipe de Primavera, primeira vez na sua história, sobe para a Série A1 do Campeonato Paulista e busca o seu primeiro título na Série A2 do Campeonato Paulista. Um abraço, Corsato, é um prazer imenso, inenarrável em fazer mais uma jornada ao seu lado. E abraço a você, nós vamos nos ver, né? Na Série C do Campeonato Brasileiro. Meu Deus do céu, e só lembrando, Gabriel Mesquita não é mais o goleiro
do Guarani. O Guarani que faz aniversário hoje, 114 anos. Parabéns, meu Guarani. É isso, Albert Cavalcante, repórter aqui do Portal Futebol Interior. Um abraço para você e até a próxima, Albert. Ó, lá na enquete no YouTube, né, a gente colocou quem vence o jogo. O Primavera ganhou com 50%, mas não deu pro Primavera. 21% optou pelo empate e acertaram porque o jogo terminou 0-0. Muito bem, agradecendo ao Bolacha na mesa de som, ao nosso diretor executivo Elcio Paiola, direção comercial do Giovanni Paiola, diretor geral Arthur Eugênio Matias. Só passando aqui, o jogo do Corinthians está no finalzinho, tá? Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians vai perdendo em casa, faltando 30 segundos para terminar o tempo regulamentar do segundo tempo. Segue 2-1 para o Huracan, Copa Sul-Americana. O Vasco vai vencendo, o Melgar fez um gol lá no Peru, finalzinho de jogo também, 3 para o Vasco, 2 para o Melgar. Pela Copa Libertadores, jogos em andamento, Santo Antônio 2, Olímpia 2, Vélez 0, Peñarol 1. Você pode acompanhar tudo no placar ao vivo do Portal Futebol Interior. Agradecendo você que ficou junto com a gente, também a concessionária Sim, Restaurante do Dadá e Hipercap Brasil. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. E a gente se fala aqui no Portal Futebol Interior. Valeu, grande abraço, juízo, se cuida e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.